2025 chegou e eu estou aqui para desejar para vocês um ano de muita paz, saúde, dinheiro no bolso e energia para colocar seus sonhos e objetivos em prática. Espero que vocês gostem desse vídeo, cujo título e thumbnail não estão errados, pois realmente são todos os jogos que eu zerei em 2023, 2 anos atrás. Esse projeto já estava na metade, sendo encaminhado desde o ano passado, então eu só resolvi levar ele para frente ao invés de desistir completamente dele e das coisas que já estavam feitas. Em pouco tempo, eu trarei também o vídeo sobre todos os jogos que eu zerei em 2024. Inspirado no canal Sperks, com essa onda de análises para a pessoa dormir, eu espero que esse vídeo ao menos seja aconchegante para você e te traga um pouco mais para perto do que foi a minha experiência com videogame nos 2 últimos anos. Principalmente porque você vai perceber que em determinados momentos, sons ambientes como o barulho de chuva, por exemplo, estarão presentes, por conta dos momentos em que eu estava gravando. Como esse vídeo deu muito trabalho para poder fazer, se você quiser, pode estar fazendo parte do apoio financeiro desse canal a partir deste ano de 2025. O link está na descrição e no comentário fixado do vídeo. No mais, um ótimo vídeo a todos vocês. Iniciando a lista, já começo com o que eu considero ser a melhor franquia de hack and slash de todos os tempos, porque eu zerei o terceiro jogo na virada de ano de 2022 para 2023 e essa experiência foi sensacional por si só. Ter a oportunidade de virar algum ano jogando videogame foi algo que eu sempre quis e finalmente eu consegui fazer isso jogando um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, onde os combos fluem muito bem, a história é divertida e totalmente idiota, muito estapafúrdia, os diálogos são propositalmente toscos, a trilha sonora é uma música eletrônica suja com um metal meio defasado, estilo new metal do início dos anos 2000, e isso causa uma atmosfera sensacional. Derrotar cada chefe do jogo, ir desbloqueando habilidades diferentes, utilizar 2 espadas de fogo e de gelo ou uma guitarra para atacar, traz uma sensação difícil de explicar, porque é basicamente um jogo de sair tacando a porrada em um monte de demônio, só que de maneiras diferentes e tão estilosas quanto toscas. É divertido e intrigantemente pastelão, e eu adoro isso. Embora Devil May Cry 3 seja um jogo com alguns problemas nas suas construções de puzzles, tornando o jogo às vezes meio repetitivo ou de certa forma chato, as pessoas geralmente reclamam do que não é exatamente o ponto. Os puzzles fazem parte da estrutura da jogabilidade de Devil May Cry. Eles precisam existir, assim como as missões que você só abre e enfrenta um chefe, ou então aquelas missões onde você tem que fazer tudo isso de uma vez e que também é muito legal que exista. É certo que os puzzles precisavam ser melhores nesse jogo aqui, mas sair daquele segundo jogo horroroso para esse aqui é sem sombra de dúvidas uma evolução fantástica. Ainda segue sendo o segundo melhor jogo da franquia, na minha opinião. Abrindo de verdade a minha tentativa de zerar vários jogos em 2023, o prólogo do Metal Gear Solid 5 me chamou bastante atenção e foi algo de certa forma interessante de se jogar. Eu não sei nada sobre Metal Gear, além de que ele possui diversos jogos e que ele está no mercado desde a época do Nintendinho e que o personagem principal aparentemente tem uma porrada de clone, mas ainda assim foi divertido jogar esse prólogo do 5º jogo, onde cada momento tem que ser super bem pensado, coreografado exatamente para você se esgueirar pelos cantos e executar sua missão com proficiência. E se você falhar, não para de vir inimigos, eles são muitos, a batalha é intensa e a todo momento você tá com medo de perder a habilidade stealth ou ser descoberto. Foi uma experiência que durou mais ou menos 4 horas seguidas, uma missão extremamente longa de resgate e eu saí satisfeito. Tanto que você não vai ver Metal Gear Solid 5 nessa lista ao longo desse vídeo, porque eu realmente não senti que precisava jogar mais do que aquilo ali. Eu cheguei a iniciar o Metal Gear Solid 5, mas aí eu cheguei no ponto que eu falei, pô, não foi muito longe, tá? Eu só joguei, sei lá, em torno de 1 hora dele. Eu falei, pô, não preciso disso agora, depois eu jogo. Porque eu realmente senti que eu não precisava mais jogar nada depois desse prólogo, por enquanto pelo menos, apesar de querer saber o que acontece depois de toda aquela situação final. Isso me preocupa um pouco, porque eu tenho medo de que o jogo em si seja extremamente carregado de conteúdo a ponto de me fazer cansar rapidamente, mas ao mesmo tempo me traz uma sensação boa, porque eu suponho que sempre vai ter algo para fazer no jogo quando eu estiver com saudades e decidir abri-lo. Depois de ficar 4 horas seguidas me escondendo para não ser pego e acabar com a missão, eu queria algo completamente diferente do stealth para jogar, e eu resolvi voltar para Devil May Cry. A complexidade do sistema de golpes especiais, combos, pulos e as combinações que você pode fazer com todos eles nesse jogo é impressionante. É estranho ver que um jogo tão lindo na verdade é de 2008,
o iniciozinho da geração do PlayStation 3 e Xbox 360, apesar do 360 ser um console de 2005 e o PlayStation 3 de 2006. Devil May Cry 4 infelizmente sofre muito da extensão dos problemas do Devil May Cry 3, e se o 3 era um jogo com puzzles relativamente mal encaixados e alguns inimigos complicados de acertar, o 4 achou que essa dificuldade para fazer puzzles e matar inimigos era o que todo mundo tinha gostado no 3. Esquisitamente ele achou isso. Muito além de ser apenas difícil, existem inimigos que quebram o ritmo da jogabilidade de um hack and slash no Devil May Cry 4, pois eles possuem escudos e diferentes formas de serem derrotados, e às vezes o jogo dá um jeito de juntar todos na tela. Talvez seja o jogo de Devil May Cry que mais exija que o jogador realmente aprenda cada mínimo detalhe para ter uma experiência incrível lá dentro. Quanto aos puzzles, não tem o que fazer. Infelizmente existem alguns meio idiotas que dificilmente você descobre a resolução sem ficar tentando incontáveis vezes fazer de qualquer jeito, pois não tem outra alternativa a não ser fazer isso. E sim, eu estou falando daquele puzzle do labirinto da floresta. O penúltimo boss do jogo funcionaria muito mais em um shooter, então eu não sei que diabos a Capcom estava pensando a fazer aquilo ali, mas em compensação, o último boss, que muita gente não gosta, eu adorei. A dificuldade dele é bacana, e eu achei a proposta interessante, juntamente da execução. Devil May Cry 4 tem problemas do 3, que são piorados aqui, mas os acertos do 3 são bem mais evidentes no 4 também. Eles são bem melhores, e geralmente as pessoas são meio injustas com o jogo. Ele tem muito a oferecer, mesmo que metade da campanha seja do Dante voltando nas missões do Nero, porque provavelmente a Capcom não tinha nenhuma coragem de fazer o jogo sem o Dante. Essa falta de coragem e a má recepção do Devil May Cry 4 talvez tenha sido o que fez a Capcom recorrer a Ninja Fury para fazer o reboot. Ainda no hype de Devil May Cry, não tinha como simplesmente abandonar essa sequência para partir para outra coisa. Eu tinha aprendido isso quando joguei com o prólogo do Metal Gear Solid 5, então fui direto do Devil May Cry 4 para o Devil May Cry 5, que é simplesmente o melhor jogo da franquia para mim. O fotorrealismo com leve desfoque de efeito 3D, que a Re-Engine consegue propor aos novos jogos da Capcom, fez com que Devil May Cry 5 tivesse um visual impressionante, que provavelmente, mesmo daqui diversas gerações no futuro, vai continuar sendo um dos jogos mais lindos de todos os tempos e que dificilmente envelhecerá mal. O combate com todos os personagens é extremamente divertido, até mesmo Virgil, e até mesmo Vi, que é um boneco meio shooter assim, é muito legal. Todas as fases são desafiadoras e bem compassadas, e as cores também são bastante inspiradas, apesar do fotorrealismo. Existem diversos momentos com designs de cenários muito bem polidos e coloridos, e isso torna a experiência bem mais agradável. Devil May Cry 5 finalmente aprendeu onde estavam os erros dos seus irmãos anteriores e deu um show de jogabilidade e visual. O único problema desse jogo, ao meu ver, são, novamente, os puzzles bastante idiotas, que só servem para fazer você parar um pouco com o frenesi do combate, para que o jogo não se desgaste e fique chato, já que o combate está o tempo todo atrelado às missões de Devil May Cry 5 muito mais do que em qualquer outro jogo da franquia. E talvez os puzzles sejam uma espécie de benefício, porque eles não serem tão interessantes, mas eles estarem ali, façam que você queira que o combate volte e o combate fique ainda mais divertido, eu não sei. Mas tá aí, existe. O sistema de batalha é menos complexo do que o Devil May Cry 4, mas ainda assim tem bastante profundidade e, sinceramente, a complexidade do combate anterior remete à quantidade, e quantidade não implica necessariamente qualidade. É triste que a escolha do quinto jogo tenha sido remover completamente qualquer criatividade relacionada à resolução de puzzles, na minha opinião, mas mesmo com essa ausência, o jogo ainda é divertidíssimo e conta com muitas coisas para fazer, além de ter 4 personagens jogáveis, então é muito maneiro. Antes que eu pudesse me desvincular dos hack and slash da vida, Hi-Fi Rush lançou e o resultado foi incrível. Eu estava assistindo a transmissão do evento da Microsoft nesse dia e eles simplesmente anunciaram o jogo e lançaram no mesmo dia. Foi uma experiência absurda poder jogar algo que os criadores de conteúdo e os jornalistas ainda não tivessem fazendo análise e de certa forma influenciando as pessoas com suas ideias e opiniões, porque todo um público imenso de jogadores teve essa oportunidade de compartilhar suas próprias ideias e ter suas próprias ideias, como era até uns anos atrás, uns 10, 20 anos atrás, onde a gente ainda locava filmes e trocava ideia uns com os outros, sem ter tanto acesso assim à influência de críticos especializados, mídias especializadas. E não que isso seja ruim, mas as pessoas se fecham muito, né?
E essa experiência com Hi-Fi Rush, além dos horizontes das pessoas que se fecham muito para suas próprias opiniões e para as opiniões alheias, foi muito interessante. Acho que muito mais do que um lindo exemplo de que jogos não precisam ser realistas e que eles precisam continuar sendo feitos em algum canto da indústria, realmente como jogos divertidos além de qualquer outro tipo de simulação, Hi-Fi Rush se deu a liberdade de mostrar para as pessoas que videogame é uma mídia artística como qualquer outra, e que essas pessoas precisam ter uma experiência verdadeira. Infelizmente, esse impacto social dentro da comunidade de videogames não durou muito tempo. Pelo menos não aqui no Brasil, já que muita gente simplesmente voltou a falar mal de coisas que nem tinham experimentado só porque não faz parte da empresa que tanto gosta, ou que possui o videogame, como foi o caso do lançamento do Starfield e do lançamento do Homem-Aranha 2 também. Talvez um dia as pessoas parem de brigar por coisas idiotas como a competitividade de consoles e seus exclusivos e tenham mais humildade em dizer que não visitaram a obra, não encostaram nela e não podem opinar sobre o que não sabem. Hi-Fi Rush foi divertido pra caramba, é lindo, tem uma trilha sonora impecável, se faz presente como um jogo de verdade, não tem vergonha de ser cartunesco, hack and slash e jogo de ritmo, todas as três coisas que tomaram conta da geração do PlayStation 2, Xbox e GameCube e que infelizmente foram sendo abandonadas depois de um tempo. Não é exatamente uma revolução no mercado, não é nada ultra diferente, mas com certeza é inspirador, é vivo, é emocionante e é uma carta de amor aos jogos eletrônicos. Eu lembro que quando eu era pré-adolescente já tinha zerado todos os God of War que existiam, incluindo aquele de Java que chega até a ser legalzinho, o Betrayal. Dante's Inferno preenchia esse vazio no meu peito, e olha que eu podia revisitar qualquer outro God of War pelo PlayStation 3 do meu tio, mas eu queria zerar algo novo. Nunca consegui zerar na época porque era incansavelmente muito difícil para o Azil de 13 anos, que tinha pouco acesso a videogames, mas mesmo assim eu me diverti muito tentando. Esse jogo realmente tem muito de God of War no seu DNA, de como fazer um hack and slash, mas eu respeito bastante por pegar a estética e as ideias das mais simples até as mais aprofundadamente bem utilizadas em God of War, como por exemplo o jogo de câmera cinematográfico que transforma aquele personagem pequeno em um completo nada num mundo abundantemente esquisito e devastador, porque eu particularmente acredito que funciona muito bem para esse estilo e para a história cruel que Dante's Inferno quer contar. Toda a história do jogo é meio edgy, mas de certa forma é interessante, sobre a busca de um homem em redimir os seus pecados e sobre o quanto que os seus próprios problemas afetam os outros diretamente e indiretamente, mesmo que eles não saibam quais são os seus problemas e mesmo que o acontecimento com eles pareça tão distante do que você vive. Tudo isso com uma trilha sonora bem legal e bem macabra, um personagem não tão bom ou carismático assim como o protagonista, um sistema de combos super divertido de aprender, mas tão difícil de upar que você provavelmente vai ficar até o final do jogo tentando, tipo eu, e umas áreas e inimigos que são difíceis pra um caralho, meu irmão. A dificuldade desse jogo é absurdamente insana, beira a loucura, então eu recomendo que você jogue no normal, porque só nele você já vai ter uns empecilhos. De qualquer jeito, é muito bom poder revisitar um clássico da 7ª geração de consoles, que inevitavelmente pouco a pouco já vem se tornando retrô. Mais um hack and slash na lista, e você já deve ter percebido que eu sou fissurado nesse estilo de jogo, então Asura's Wrath, que sempre foi uma pendência minha, tinha que estar aqui. Observar esse jogo de longe é a mesma coisa que nem saber o que ele é ou pra onde ele vai, e isso era até curioso pra mim. Quando me falaram que Asura's Wrath era um hack and slash, eu não botei fé, achava que estavam tirando uma com a minha cara, mas comprei porque era um jogo da Capcom, e eu geralmente curto jogos da Capcom. Esse anime interativo é uma das coisas mais loucas e impressionantemente geniais que os videogames conseguiram criar, na minha opinião. Você tem um sistema de combate mais simples do que tudo, que qualquer pessoa consegue pegar pra jogar, mas o jogo quer te vencer numa dificuldade chamada cansaço, e ele é bom nisso, acredite. Eu não sei explicar, mas Asura's Wrath realmente se torna cansativo de tão intenso que ele é. Não é porque ele é ruim, não é porque ele é chato, é porque ele é intenso. Porque a cada batalha você tem que clicar 20 vezes em cada botão de ação no seu controle, e depois girar os analógicos mais 20 vezes, e apertar botões na hora certa para dar socos incríveis, e vivenciar uma experiência cinematográfica tirada da experiência de assistir um clássico anime de porradaria. O cansaço logo vem, mas o jogo é tão frenético e empolgante que você não tem tempo para ficar lá parado pelo cansaço, fazendo com que você entre no mesmo estado do protagonista, onde ele toma um monte de porrada, perde os braços, fica todo fodido, mas ainda assim ele se levanta para continuar lutando, e você sente isso. Ilustrar a força de vontade dele através de uma gameplay massiva e ao mesmo tempo energética foi a cereja do bolo desse jogo pra mim. Fora que todo acontecimento foi marcante e engraçado pra cacete. Eu joguei esse jogo em cal, com 2 amigos assistindo a loucura, o resultado foi simplesmente incrível, eu não entendi nada, mas é isso aí, cara, eu adorei.
Eu não sei se tenho muito o que dizer desse momento do jogo, além de que ele é uma insanidade mais ainda insana do que tudo que a gente viu anteriormente, e a parte 4 de Azura's Wrath é basicamente seu ato final, que eu entendo ter sido vendido desse jeito, como DLC, já que todo o Azura's Wrath é um anime interativo, mas essa parte em específica teve que ser colocada como DLC, pois Azura's Wrath não vendeu muito bem e não houve verba suficiente para fazer um jogo novo de continuação. Isso é uma pena porque eu queria ver como seria essa loucura com outras novas ideias, mas essa luta contra o Chakravartin é o suprassumo de tudo que eu falei agora sobre o jogo principal. O próprio boss tem um Quick Time Event para ele mesmo fazer e sei lá, cara, eu acho que não tem coisa mais doida do que isso em um videogame, pra ser sincero. Essa é a minha parte favorita do jogo, sem sombra de dúvidas. Eu adorei esse final maluco, e quanto à história do Azura's Wrath, como eu disse anteriormente, não tenho nada para falar sobre, porque eu não sei ler inglês e o jogo não tem tradução para português, então pra mim foi só um monte de maluquice muito frenética e divertida mesmo. E é isso aí. Eu não sei nem por onde começar para dizer o quão defasadas são as ideias desse jogo. Ele é uma espécie de semi-mundo aberto, as missões são objetivas até demais, e eu diria que a maior parte do tempo que a gente perde nesse jogo é tentando chegar do outro lado do mapa toda vez, porque cada missão fica longe pra cacete uma da outra, e esse jogo é frustrante. Ele é meio feio para um jogo de calibre de uma franquia que tá aí no mercado há muito tempo e que faz parte do Cartoon Network. Ele tem combate chatíssimo, seus inimigos são horrorosos, às vezes a perspectiva do jogo é meio ruim também, tem alguns bugs, e apesar de feio, eu ainda acho que ele tem um certo charme, talvez. O grande problema desse jogo talvez seja juntar essas diversas ideias para não fazer nada, e ser extremamente chato no fim das contas. Ele é muito vazio e entediante, por mais que a sua duração seja de apenas 4 horas, e o jogo ainda tem a pachorra de colocar algumas missões secundárias pra gente fazer, como se fosse a coisa mais divertida do mundo ficar perdendo tempo naquele mundo extremamente vazio. Se ele fosse somente ruim, eu acho que tava tudo bem. Talvez daria pra me divertir com esse fato, mas sei lá, o jogo é só abundantemente chato mesmo. Felizmente a minha experiência não foi completamente terrível, porque as áreas do último boss, além de serem meio charmosas, foram legais, e o último boss também é legal, mas sei lá, 4 horas de jogo no mapa semi-aberto para você ficar rodando por montanhas de lugares vazios com um patinete que nem tem nenhuma mecânica pra gente acelerar e ainda ter gráficos que, apesar de serem um pouquinho charmosos, bugam o tempo todo e parece ser coisa preguiçosa do PlayStation 2 com texturas inacabadas e somente um cenário vazio com o personagem ali, com certeza é inviável de comprar e jogar. Eu só joguei isso aqui porque tava no Game Pass e um amigo pediu pra me ver jogar, então foi isso. Como não aguentei ter passado 4 horas naquele Ben 10, eu rapidamente voltei no Azura's Wrath para jogar a última coisa que restou, que foram as DLCs do Akuma e do Ryu, onde você começa jogando como se estivesse no Street Fighter 4. E depois, no segundo round, o jogo se transforma na batalha de arena padrão do Azura's Wrath, e são batalhas absurdamente difíceis, pra ser sincero, viu? Eu não lembro se é o Akuma ou é o Ryu, mas eu acho que é na batalha do Ryu que você tem que ficar apertando absurdamente rápido todos os botões que você conseguir no seu controle para finalizar o inimigo, porque você tem que apertar mais rápido do que o oponente consegue te bater, e meu irmão, esse é o Quick Time Event que decide a luta. Então eu repeti a luta diversas vezes, até finalmente quase quebrar o controle e conseguir passar. Divertida demais essa experiência, recomendo, apesar do bagulho de quebrar o controle, mas enfim. Eu nunca fui um dos fãs mais assíduos de Naruto, desde mais novo, isso eu tô falando até do anime, então sempre estive só escutando sobre o quão legal eram os seus jogos, apesar de ter me aventurado em títulos como Naruto Ultimate Ninja 5 do PlayStation 2, que eu acho um dos poucos jogos de luta de anime que tem um combate divertido e interessante de verdade. A série Storm, no entanto, por mais que tenha lá suas particularidades que tornem a jogabilidade um pouco mais aprofundada do que a utilização básica dos recursos que lhes são disponíveis, ainda assim é meio defasada pra mim. E eu, estranhamente, prefiro o combate do primeiro e do segundo jogo, que eu achava mais difícil de executar, e algo mais parecido com a série Ultimate Ninja do PlayStation 2. Eu jogo Naruto Storm contra amigos casualmente, tenho todos os 4 jogos, e ainda que eu prefiro os 2 primeiros, me divirto com todos os 4, e esse aqui em específico foi o único que eu zerei. E isso só aconteceu porque o meu primo de 10 anos estava aqui em casa e queria jogar, e eu fui lá desbloquear os personagens pra gente se divertir mais. Muito além de um combate que não me engaja tanto, Naruto Storm 4 tem um modo
história louvável, com missões variadas, onde às vezes o jogo se torna um Musou e outras vezes ele te transporta para uma briga de kaiju, e isso é simplesmente fenomenal. Você controla as bijus, você controla os personagens, você se diverte de verdade e ainda entende e acompanha a história da Guerra Ninja e os seus acontecimentos finais de uma forma muito melhor do que a do anime. É um jogo que vale muito a pena para brincar com a família, com os amigos, se divertir à beça e ainda conseguir se empolgar com as batalhas cinemáticas e alucinantes do modo história. Realmente é um jogo muito bom, porque fora isso você ainda tem o modo história do Boruto, que se assemelha bastante com os modos história do Ultimate Ninja do PlayStation 2, e no geral eu acho que vale a experiência. Essa foi a segunda vez que eu zerei o jogo e é incrível poder viver essa experiência de novo. A primeira vez que eu joguei Katana Zero foi no final de 2020 e foi por meio da pirataria, quando eu tava com o notebook. Eu particularmente não gosto de piratear jogos quando se tratam de jogos indies, então eu cheguei perto do final de Katana Zero só nessa versão pirata que eu baixei pra ver qual que era desse jogo, porque o jogo é muito rápido. Quando eu percebi através de pesquisas que eu tava chegando perto do final do jogo, eu simplesmente desinstalei e pensei, eu só vou zerar isso aqui quando eu puder realmente comprar. E isso finalmente aconteceu agora que eu tenho um Xbox. Katana Zero é um jogo simples e super objetivo. O Zero é um personagem que você controla com um recurso infinito de morte e reinício, que é comum em qualquer jogo que se preze, principalmente se tratando de jogo de plataforma, mas a diferença é que Katana Zero busca justificar esse recurso para o jogador através de uma narrativa bastante simples que você veria em qualquer seriado galhofa dos anos 90 que tentaria se levar a sério, sobre super soldados que foram drogados ou modificados pelo governo para lutar na guerra e conseguir vencer. E é daí que vem a droga que o Zero toma toda vez que vai na terapia. É basicamente essa a justificativa da história de Katana Zero para as tentativas que você tem com o passar das fases. Esse tipo de narrativa sempre foi super simples e realmente era comum que você encontrasse seriados que tentavam falar muito sobre essas coisas há muito tempo atrás, mas não conseguiam, talvez pela falta de recursos e aprimoramento de uma tecnologia mais rebuscada e mais próxima da realidade. Eu digo que talvez porque atualmente nós temos Stranger Things sendo um estouro de sucesso a cada ano que lança, e mesmo que ele seja uma série adolescente recheada de piadinhas aqui e ali, essas piadinhas são mais relacionadas exatamente a esses tempos mais limitados. E há uma seriedade gigantesca na narrativa que acompanha originalmente uma garota modificada pelo governo para aumentar a capacidade do cérebro. Hoje, com a nossa tecnologia cinematográfica recheada de efeitos realistas, as pessoas conseguem sentir mais seriedade e dar mais respeito a esse tipo de narrativa. Hoje, com o aumento de apostas em adultos, jogos como Katana Zero conseguem destaque e brilho através de criatividade visual e uma narrativa que até um tempo atrás não teria muita visibilidade com bons olhos. Por mais que a narrativa de Katana Zero seja super simples, ela é intuitiva o suficiente para prender qualquer jogador, porque ela também envolve situações que, apesar de serem clichês de filmes de ação, estão no meio de tanta criatividade visual e jogável dentro do que se propõe como videogame, fazendo com que esses clichês sejam ricos e super bem reaproveitados. Eu completei o modo arcade de Guilty Gear Strive algumas vezes e, sendo bastante honesto, o jogo me agrada muito. Eu adoro jogos de luta, mas ele ainda não conseguiu superar o anterior da franquia, Xrd Rev 2. E sinceramente eu acho o XX Ascent Core Plus R, pelo menos aquela versão da Steam, até o jogo que não é a versão da Steam, mas enfim, eu acho melhor do que o Guilty Gear Strive, que eram lindos demais e muito mais profundos na sua jogabilidade. Aqui em Guilty Gear Strive a gente até tem uma certa profundidade no novo sistema de batalha simplificado que foi adotado para jogadores mais novos, e isso funciona perfeitamente bem como a execução de botões, mas às vezes soa um pouco desequilibrado para certos personagens na facilidade. Personagens como a Baiken e a Renfall Valentine são absurdamente escrotos de difíceis de lidar nesse jogo. Como o arsenal deles é pequeno, por algum motivo o pessoal da Arc System resolveu colocar uma força absurda nos dois personagens e eles resolvem os rounds muito rápido. Até mesmo o dash do jogo não precisa mais ser executado apertando 2 vezes para frente, basta que você aperte o gatilho do seu controle, seja o R2 ou o RT. No PC eu não sei qual botão do teclado é, e eu também não sei qual botão do arcade seria, mas você vai ter um dash sendo executado muito fácil para você, o que quebra a dinâmica de uma possibilidade do erro do oponente em executar o comando em algum momento acirrado e muda consideravelmente o combate. Eu gosto dos gráficos, eu gosto do design minimalista que a série adotou, eu gosto das mecânicas simplificadas, mas eu acho que ainda falta um pouco mais, por mais que eu tenha adorado esse jogo. Sem falar que faltam muitos conteúdos para o offline single player. Por mais que ele tenha arcade, já seja melhor do que o lançamento de Street Fighter V, por exemplo, ainda faltam algumas coisas pro offline single player. Cada vez mais jogos de lutas têm abandonado o foco do offline single player e isso é meio frustrante. Eu gosto de jogar online, concordo que é a melhor parte, ainda bem que esse jogo tem rollback netcode e crossplay, mas ela não pode ser a única experiência válida.
Saindo do Guilty Gear Strive, que é um ótimo exemplo de como reestruturar sua franquia para jogadores casuais, temos então o outro título muito próximo do Strive, também da Arc System Works, que é o BlazBlue Cross Tag Battle, da mesma empresa, de uma franquia também bastante aclamada e bastante aprofundada mecanicamente falando, mas que teve o desprazer de não ter mais a participação do seu criador original nesse jogo, e infelizmente eu acho que a franquia vai morrer com o lançamento dessa bomba aqui. Um sistema de batalha que, além de simples até demais, é todo quebrado. Vários personagens têm frames de invencibilidade, o jogo é decidido praticamente por quem conseguir atacar primeiro, porque todos os combos se resumem a apertar botões como se não houvesse amanhã, sem muita dificuldade, sem muita mecânica de verdade e de forma estonteantemente frustrante. Fora que os sprites dos respectivos jogos que fazem parte dessa colaboração com o BlazBlue Cross Tag Battle simplesmente não combinam com a franquia, não combinam com esse jogo em si, não foram sequer remodelados, refeitos para um bom acabamento final, e o gostinho que fica no fim das contas é o de merda. Fizeram um jogo completamente cagado só para ganhar dinheiro em cima do fã de BlazBlue, fã de Under Night, que é outra franquia da Arc System que está sem jogo novo há algum tempo, e fã de outros jogos da Arc System, sem falar no desenho americano Ruby, que apareceu aqui para fazer parte do elenco de personagens jogáveis. Esse é um dos maiores caça-níqueis dos últimos tempos nos videogames. Não vale nenhum centavo, não recomendo para ninguém. E se for para falar de jogo de luta ruim, com sistema simplificado extremamente mal executado nessa sua proposta, Melf-Blood Type Lumina tá aqui para provar que a Arc System Works está tendo problemas com a execução de suas franquias. Depois de tanto tempo, o jogo de luta do Nazoverse retorna e o resultado é horroroso. O jogo de luta, que anteriormente já era simples, charmosíssimo, com uma trilha sonora exorbitante, combos divertidos e ainda tinha a chique do Kara no Kyokai pra gente jogar, basicamente voltou para remover tudo isso, se tornar visualmente podre e defasado e nem mesmo continuar tendo personagem algum de Kara no Kyokai pra gente jogar. Agora você tem personagens de Fate, como a Saber e a Masha, mas é só isso. Remover uma colaboração por outra e eu nem sei por que isso aconteceu, já que são todas obras do Nazo e seria muito legal se tivesse tudo junto pra galera jogar. O jogo é tão ruim e tão flopado que os caras deram DLC de 2 personagens simplesmente de graça pra gente jogar. E é isso aí, velho. A Arc System não faz isso, vocês sabem. Eu nunca vi nenhuma empresa grande que produz jogos de luta ser generosa com os seus consumidores a ponto de dar uma DLC de graça. Então você já vê a merda fedendo de longe. Nesse jogo você pode clicar 10 vezes em um dos botões que você quiser somente, e o personagem executa um combo terrestre e do nada joga o oponente pra cima, pula, finaliza com um combo aéreo, e fora que, como se isso já não bastasse, soltar especial é a mesma coisa que soltar um Hadouken aqui. Tudo bem que é a mesma coisa no Fighter Z também, beleza, lá você também utiliza o especial da mesma forma, só que é um jogo muito mais profundo, muito mais complexo, muito mais rápido. E só pra deixar claro, não é exatamente qualquer botão que faz esse combo automático aí no Melf-Blood, mas é basicamente o quadrado, o triângulo e o bola, ou então o X, o Y e o B, dependendo de onde você estiver jogando. O online tá todo morto no Xbox e eu tenho certeza que ninguém joga essa merda no PC também. Se for pra jogar algum Melf-Blood, a galera vai jogar o antigo, que tem lá na Steam, que é um jogo bem mais polido, com combos que funcionam e são bem articulados. Além da lista de comandos não ser automática e fluir bem tanto para casuais como para veteranos, do jeito que um jogo de luta precisa ser. Melf-Blood Type Lumina é uma vergonha não só para o gênero, como para o seu jogo antecessor, e eu fico triste por isso, já que eu gostava do jogo anterior. Não recomendo que comprem isso aqui nunca, inclusive me arrependo de ter comprado. Três jogos de luta ruins em sequência. Ou eu sou um sofredor, ou eu gosto de me torturar. Eu acho que eu realmente estava tentando deixar de gostar de videogame, porque sinceramente, viu, eu já tinha uma certa ideia de que esse jogo do Soul Eater não seria bom, mas eu queria testar, porque eu amo o mangá de Soul Eater, é uma das coisas que eu mais gosto, e infelizmente esse jogo aqui é tão podre quanto o Melf-Blood que eu acabei de falar. No Soul Eater Battle Resonance é impossível se mexer normalmente como em qualquer outro jogo. Todo o comando, toda a movimentação, todo o ataque é e vai ser extremamente travado ao máximo que conseguir. Esse bagulho é praticamente injogável, e seu modo arcade dura em torno de uns 20 minutos, então eu só zerei ele e abandonei rapidamente, mas sinceramente não recomendo a experiência por nada nesse mundo.
A trilogia Arkham, ou melhor, franquia, porque o Arkham Origins existe, foi e ainda continua sendo uma das minhas maiores pendências nos videogames, e eu pretendo zerar o Arkham City e o Arkham Knight, mas a experiência de ter jogado Arkham Asylum do início ao fim foi surpreendente. Eu não esperava que um jogo tão antigo assim, mesmo que fosse de uma franquia tão aclamada pelas pessoas, fosse realmente tão bom, principalmente porque o Arkham Asylum costuma ser visto com olhos tortos. O simples fato de existir Arkham City e Arkham Knight com gameplays melhores fazem com que o Asylum seja mal visto na maioria das vezes. Eu acho que o jogo, além de ser super intuitivo, é muito atmosférico e constrói uma boa história do Batman. Eu gosto como esse jogo espalha arquivos de informações sobre o que está realmente acontecendo ali, ou sobre coisas que já aconteceram, para que aqueles personagens tenham chegado nesse ponto onde a trama do jogo estourou de vez. Porque não é só largar umas paradas específicas de lore em tudo quanto é canto, e deixar que o jogador pense demais em coisas específicas, que de tão específicas em um mundo tão vasto e pouco comentado se tornaria aleatório. Arkham Asylum espalhou sua história muito bem dentro dos pouco mais de 20 horas que eu demorei para zerar o jogo, e provavelmente eu demorei muito, mas acho que eu consegui aproveitar esse jogo ao máximo, curti muito a forma como foi escrito cada detalhe dos cenários e das situações, e a atmosfera brilhou para mim como algo majestoso. Depois dele eu joguei umas 3 horas do Arkham City, e esse jogo realmente é uma enorme melhoria do primeiro Arkham em tudo, principalmente em combate, que é o mais notório, mas mesmo assim eu não consigo achar o combate do Arkham Asylum péssimo, como eu vi algumas pessoas falarem na internet. E eu não acho que ele acaba com a experiência do jogo também. Mais um jogo de luta, e dessa vez um que só ficou no Nintendo Wii, protagonizando a boa leva de jogos incríveis que o Wii tem e que são um dos melhores jogos que a indústria já teve. Tatsunoko vs Capcom é uma lambança miserável de tudo que é boneco da Capcom e da Tatsunoko, numa jogabilidade simples demais, e eu diria que é até um pouco mais simples do que Marvel vs Capcom da vida. É divertido pegar isso aqui pra jogar com a galera aleatoriamente, pra espairecer, trocar uma ideia maneira enquanto joga, e até mesmo abrir portas para jogadores mais casuais pelo menos conseguirem se divertir, porque aprender a jogar um jogo de luta com isso aqui eu acho meio difícil, se não for impossível. Mas é uma doideira quase que inigualável, porque é como se você estivesse jogando uma versão ainda mais japonesa e nichada de Marvel vs Capcom 3, com gráficos super parecidos que provavelmente foram feitos na mesma engine, e dá pra vibrar facilmente com isso aqui. Eu acho mais epiléptico do que o Marvel vs Capcom 3, e eu acho que os personagens costumam ser bastante aproveitáveis aqui, apesar do Ryu espancar todo mundo muito fácil. Então eu acho que eu prefiro o Tatsunoko vs Capcom pra dar uma brincada no fim do dia. Eu já tinha jogado isso aqui antes, mas pegar pra zerar eu nunca tinha pegado, e sinceramente vale a pena pra caramba zerar. É um arcade muito simples e intuitivo que vai te divertir e te colocar nos eixos de como jogar e como se maravilhar com este título. Esse jogo eu ganhei da empresa para fazer vídeo aqui no canal, e eu sinceramente acho que não vou conseguir algum retorno dela, porque o jogo tá aqui no meio desse vídeo ao invés de ter um vídeo só dele. É um jogo tão curto que é impossível fazer um vídeo que seja interessante ou sequer recomendado pela plataforma, então não valia a pena gravar, mas é um joguinho de plataforma bem legal. Você tem um sistema de movimentação mais voltado aos jogos de 8 bits, tal qual o gráfico do jogo evidencia muito bem também, e eu acho que ele serve não só como um pequeno divertimento simples e muito fácil para quem já curtia esse tipo de jogo, como também deve funcionar como porta de entrada para jogos de plataforma. Dificilmente alguém vai pegar isso aqui para jogar, para tentar aprender a jogar jogos de plataforma, mas apesar dele não ter tanto acesso assim por outras pessoas, é exatamente para isso que ele funciona, e é uma pena que ninguém vá se interessar por um jogo indie desse tipo, porque existem outros jogos indies de plataforma com mais ênfase em gráficos e estilos artísticos no mercado. Os gráficos dificilmente chamariam a atenção, a jogabilidade é mais lenta do que o padrão de hoje, o que eu acho que é um ponto positivo, mas deliberadamente vai fazer com que as pessoas mais novas se sintam afastadas, mesmo que o jogo seja para introduzi-las aos poucos em jogos de plataforma. Então eu não sei exatamente o que sentir sobre Castle Walker. Talvez o jogo chame a atenção pelo fácil sistema de platina que ele tem, ou de miletada, porque eu joguei lá no Xbox Series S, e eu literalmente só consegui ir até o final do jogo de forma muito engajada, porque ele dá 3000 G. São só algumas conquistas que te dão 3000 G, simplesmente por você jogar, e sei lá, como tem gente que curte pra caralho platinar jogos eletrônicos, isso aqui pode acabar chamando a atenção da galera periodicamente. Eu só peguei os 3000 G porque eu vi que o jogo era curto, eu vi que era muito fácil, eu falei, ah, foda-se, eu vou zerar essa porra aqui. Essa foi a terceira vez que eu zerei o que talvez seja o meu jogo favorito de todos os tempos. Eu digo talvez porque um certo Super Mario Galaxy chegou aí pra desbancar essa posição. Talvez.
Eu não sei. Celeste é algo mágico, um jogo que me tirou da zona de conforto enquanto eu me entregava algumas coisas sobre ela também, sendo um dos plataformas mais assertivos e inventivos que eu já joguei, mas com uma história tão cativante e emocionante que é difícil explicar. Dada a originalidade de cada uma das mecânicas de Celeste, esse poderia ser facilmente um dos jogos do Super Mario. Um dia eu pretendo vir aqui para fazer um vídeo sobre Celeste para vocês, porque como eu sempre tive pouco contato com videogames, minha vida inteira foi tratá-los como algo tão normal quanto você sair para jogar bola com os seus amigos. É divertido, é maneiro, você consegue trocar ideia e ao mesmo tempo fazer um detox mental de um monte de parada merda que acontece no seu dia a dia, mas no fim das contas não é exatamente algo tão profundo assim. Pelo menos é o que eu achava de videogame, porque como eu falei, é um artigo de luxo aqui no Brasil, de difícil acesso, e quando eu jogava geralmente era algum jogo de ação ou plataforma simples, e que estava em inglês, que é uma língua que eu não sei também. Ver um jogo tratar sobre depressão e ansiedade, falando bem por cima dos temas que ele atinge, foi uma coisa que me surpreendeu imediatamente. E por mais que eu tenha notado depois de Celeste que já existam muitos jogos que fazem esse tipo de coisa constantemente, eu ainda acho que a forma como Celeste fez foi majestosa e diferente. E também existe um apreço maior no meu coração por esse título, porque foi ele que me trouxe de volta aos videogames. É um jogo que alcança níveis onde outras obras da mídia não conseguem habitar, e eu acho que quando criticam Celeste dizendo que a história não tem nada demais, talvez estejam fazendo o que eu fiz há um tempo atrás, de não ver a complexidade que está escondida dentro da simplicidade de algo, e como que essa simplicidade pode impactar na vida das pessoas. Eu realmente pretendo fazer um vídeo só de Celeste um dia, mas enfim, é isso, finalizar esse jogo 3 vezes foi uma experiência incrível nas 3, e a reta final continua sendo uma das melhores que eu já joguei nos videogames até hoje. Um dos melhores hack and slashes que tem na indústria, feito pelo criador de Devil May Cry, e às vezes até mesmo taxado por algumas pessoas na internet como cópia descarada de Devil May Cry. É estranho ver pessoas falarem isso, porque esse jogo, na verdade, apesar de ser do mesmo cara, não tem mecânica nenhuma que seja parecida. No máximo ele é um hack and slash muito aprofundado nas suas mecânicas, mas puta que pariu, né? É claro que eu entenderia se uma pessoa falasse desses golpes normais e dessas mecânicas, mas aí também todo hack and slash copiou Bayonetta, né? Então, pelo amor de Deus. O combate daqui é mais frenético e psicodélico, de forma que torna esse jogo bem mais difícil e desafiador do que um Devil May Cry da vida, mas no bom sentido da coisa, porque a curva de aprendizado é muito grande e você consegue pegar o jeito conforme vai passando as fases. Não é nenhum bicho de 7 cabeças exatamente, mas os bosses dão um trabalho miserável. Quanto mais você avança no jogo, mais rápidos e difíceis os bosses ficam, e você vai ter que entrar na brincadeira, pegar tendinite, se esforçar para ser ultra rápido também, identificar cada movimento deles e vencer as batalhas, porque sem velocidade você perde vida, sem nem ver de onde os golpes vieram. O jogo intercala entre alguns momentos de puzzle simples, uma fase de moto e uma boss fight de jogo de navinha, que são maravilhosas, e fazem jus ao tipo de videogame que a Platinum gosta de produzir mesmo. Bayonetta é, essencialmente, sem sombra de dúvidas, um dos maiores e melhores hack and slashes que a indústria podia ter, e eu tô feliz de finalmente poder ter jogado ele. Mega Man X4 é um dos jogos mais importantes da minha vida. Joguei quando era criança e não consegui passar de quase nenhuma fase. Zerei algumas vezes no celular, sim, no touchscreen, e agora eu tô aqui, depois de ter zerado pela 6ª vez, pra dizer que ainda continua sendo um dos melhores jogos de plataforma que eu já joguei na minha vida. Eu joguei a trilogia toda do PlayStation 1 e é impressionante como a qualidade infelizmente vai caindo. Não cheguei a zerar nenhum dos outros Mega Man X que não sejam os do PlayStation 1, e mesmo assim eu gosto bastante da franquia como um todo, acho muito interessante e tenho muita vontade de terminar de zerar todos os outros jogos da franquia, com o pouco que eu joguei de cada um deles, do início de cada um deles. Talvez o Mega Man X1 e o Mega Man X2 sejam realmente jogos melhores do que o X4, como algumas pessoas falam, mas o tanto que eu amo esse jogo aqui não tá escrito. As batalhas contra os chefes, que tem uma coreografia muito maneira e que realmente esbanja uma dificuldade assertiva para o jogador, não sendo só algo difícil demais ou fácil demais, sendo esses os casos do X5 e do X6. As fases são lindas, os acabamentos dos sprites são surpreendentemente coloridos e chamativos para mim até hoje. Jogar com o Zero ou com o X muda completamente a perspectiva do jogo e a forma como você vai se posicionar, e existe um boss exclusivo para cada um dos personagens. E as fases realmente foram pensadas para eles dois. Eu consigo jogar muito mais de Zero do que de X, e é muito bom ver que o Zero não é só um personagem que está ali por estar. Ele realmente foi pensado durante a criação dos designs das fases do jogo. A fase do gelo ainda segue sendo uma das áreas atmosféricas mais sublimes dos jogos
jogos que eu já joguei, porque foi tão mágico ouvir aquela trilha sonora misteriosa atrelada a uma fase congelante enquanto estava chovendo lá fora e eu estava tentando jogar esse jogo quando eu era criança, que a experiência continua sendo a mesma. Ela não muda, não importa se eu jogue em dia de chuva, se eu jogue em dia de sol, não importa. Nunca vai importar, a experiência continua sendo essa. Eu acho o trabalho de som desse jogo incrível, impecável demais. Cada detalhe do jogo é divertido e impressionante. Mas X4 também tem os seus pequenos problemas, como a boss fight do General, que é horrível tanto com o X quanto com o Zero. De resto, muito obrigado, Inafune. Muito obrigado. Eu nunca fui saudosista de jogos de briga de rua, os famosos beat'em up, e nem mesmo cheguei a zerar algum dos Streets of Rage da trilogia clássica, apesar de ter jogado 2 fases do primeiro e ter curtido, mesmo com a sua dificuldade que me pareceu um pouco exacerbada, para ser sincero. Streets of Rage 4 me chamou a atenção logo de cara pelo seu conteúdo rico em um visual avançado e apoteótico para a franquia, que vai ficar marcado mesmo que passe o tempo que for. Seus desenhos de cada cenário e personagens, tanto em redesigns dos personagens antigos quanto os designs dos personagens novos, me encantaram tanto que eu tive que dar uma chance. Felizmente não foi só eu que gostei, porque eu consegui zerar esse jogo com a minha irmã de 10 anos e foi uma experiência insanamente divertida. O combate é variado, ele tem muita profundidade, você pode emendar vários combos de uma vez só, com diversos golpes diferentes e até mesmo especiais. A fluidez da jogabilidade é bem imersiva e eu não tenho muito a dizer além disso. A experiência de um briga de rua é essencialmente uma coisa que vai de cada um, pelo que eu consigo observar. É um jogo de andar, bater, pegar algumas comidas no chão, algumas armas para poder você jogar nos inimigos e utilizar como armas para você mesmo. Isso se o jogo tiver esse recurso. Você faz pontos conforme você vai progredindo e a diversão é essa. A história do jogo não é nada demais e esse realmente não é o seu foco. Streets of Rage 4 faz parte de um gênero que se solidificou na indústria em uma época onde videogames precisavam ser desafiadores e duradouros por conta da sua dificuldade. E ao contrário de algumas pessoas hoje em dia, eu não acho isso um demérito, muito pelo contrário. Há profundidade nas mecânicas, no que você pode fazer, na forma como você vai emendar os combos, mas ainda assim é um jogo para poucos, que talvez afaste jogadores mais novos pelo simples fato de que não existem elementos maiores do que a diversão do espanca-botão e subir pontuações. No entanto, isso tudo me agrada bastante. Seria infame me colocar na posição de dizer que talvez esse seja o melhor briga de rua que existe, porque ele soube se reinventar mecanicamente e visualmente para os públicos mais atuais e até mesmo para os mais antigos, e seria infame principalmente por eu ter jogado poucos jogos do gênero, além de não ter encostado em 2 títulos dessa franquia e não ter zerado nenhum além desse. Mas só dessa vez eu vou ser um pouco infame e dizer que ele é o melhor sim. Talvez. Muito provavelmente. Finalmente eu consegui zerar um dos jogos mais difíceis que eu já encostei quando eu era criança. E mesmo não sendo do jeito tradicional que ele foi feito lá no PlayStation 1, eu ainda considero que esse feito foi uma vitória. O primeiro jogo do Crash Bandicoot é um espetáculo, pra ser sincero. Quando eu comprei o remake da trilogia, eu esperava que fosse enfrentar desafios difíceis e injustos a todo momento, num jogo de plataforma que causa nostalgia, mas que talvez não fosse tão bom assim. E eu confesso que eu fiquei, na verdade, impressionado. É estranho observar o quanto esse jogo procurava não ficar na mesmice. Ele poderia aumentar a sua dificuldade injustamente conforme você fosse progredindo nas fases, mas apesar da dificuldade aumentar, poucos são os momentos injustos do jogo, como é o caso da fase do castelo lá pro final, e o que acontece na verdade são tentativas de se reinventar com ideias para tornar aqueles pulos de uma plataforma para outra numa profundidade imensurável. Cada fase nova desse jogo modifica a perspectiva do que é ser um jogo de plataforma, e eu acho que passar pelo primeiro Crash do início ao fim é uma experiência que provavelmente vai encantar quem já gosta de plataforma e ainda não entende muito do gênero. Não é um jogo perfeito, tá muito longe disso, mas você não ganha power-ups durante o jogo inteiro. Você continua sendo aquele marsupial que só anda, pula e gira, mas que vai ter que lidar com diferentes inimigos. Alguns deles precisam ser atingidos numa posição onde os inimigos que estão à sua frente também serão atingidos, outros têm um momento certo que você pode estudar para tentar controlar a situação, e cada fase do jogo vai sendo mais diferente do que a outra, onde inicialmente você tem que fugir de uma selva que não te apresenta tantas dificuldades, e aí depois você tem uma perspectiva invisível do mapa, fugindo de uma bola gigante que quer te esmagar. Você tem que passar por uma
ponte que está se destruindo, e a minha fase favorita, sem sombra de dúvidas, é a fase que você precisa chegar muito rápido nos objetivos para que a luz não se apague e você não fique encurralado no escuro. Crash tem grandes problemas de noção de perspectiva, de como e quando pular de uma plataforma para outra, mas ele ainda é um jogo fantástico dentro das suas limitações de época e não se sentiu ameaçado pela época na qual ele foi produzido. Talvez seja realmente até hoje um dos melhores plataformas 3D que existem, mas se não, pelo menos é um dos melhores que eu já experimentei. E isso eu tô falando da franquia inteira, obviamente não especificamente desse jogo. É claro que passando pela experiência divertida e encantadora que eu tive com o primeiro jogo, a única reação que eu teria seria simplesmente ir direto para o segundo, e esse aqui se tornou o meu favorito da franquia. Cortex Strikes Back é uma continuação muito divertida que adiciona a rasteira, a barrigada e a mecânica de agachar, além de que se esforça muito para não ter uma direção de arte parecida com a do primeiro jogo, adiciona a fase de corrida com o urso polar e tem cenários com pistas de boost para você pisar e correr muito rápido. Se eu não me engano, originalmente foi a primeira vez que deu para jogar com a Coco e eu decidi zerar com ela aqui, que faz literalmente todas as mesmas coisas que o Crash, mas eu acho o design dela mais legal. É muito peculiar como que esse jogo me causa uma sensação de Natal muito grande, e talvez seja por conta dos vários cenários de neve e gelo que ele possui, mas sei lá, eu realmente acho a direção de arte dele maravilhosa e a melhor que a franquia já teve. Eu estou colocando Crash 4 nessa comparação porque apesar dele ser lindo demais, eu acabei preferindo o segundo jogo. E é isso, eu me diverti demais com ele. As fases são mais desafiadoras do que as do primeiro jogo, mas ao mesmo tempo elas não são tão difíceis quanto ele, porque você tem mais recursos do que antes. Mesmo que novas mecânicas existam para as fases, também existem novas mecânicas para te auxiliar com os novos designs dessas fases, e tudo fica realmente bem simples. Destaque para a fase da mochila jato, que foi a minha favorita com certeza, porque os controles são todos malucos e eu achei isso muito divertido, mas em compensação tem mochila jato na luta final contra o Cortex e é terrível. No geral, os chefes de Crash não são bons, sendo extremamente simples e principalmente bestas, mas o que me deixa menos frustrado do que a maioria das pessoas quanto ao sistema de chefes que a franquia tem é exatamente o fato de que eles me parecem mais uma forma de aliviar a pressão do que você passou com as outras fases do jogo, do que ser exatamente mais um desafio a ser superado. O único boss que me frustrou mesmo foi esse último aí do Crash 2. Warped é um jogo que curiosamente nem carrega a numeração 3 em seu nome. Vocês já pararam para perceber isso? Mas ele é uma boa continuação, só que não do meu agrado. Esse jogo é melhor do que o primeiro, mas ainda pior do que o segundo por conta dos seus aspectos que tenta demais. Agora você tem power-ups desbloqueáveis em Crash a cada boss que você vence, pois olha só, o jogo tinha que ficar ainda mais fácil e de certa forma esquisito. Quanto mais você se aproxima do final, mais power-ups você ganha, e sinceramente tem alguns que você nem tem tempo ou porquê para utilizar. Em Warped existem fases que me fascinam, como as fases do avião, que são bem legais e destoantes do padrão que Crash carregava antes, e as fases do jet ski, que são muito velozes e desafiadoras. Mas ainda assim, existem desafios nesse jogo que me soam um pouco milimétricos, como é o caso das fases da moto, que realmente eu não curti a experiência e fiquei frustrado em certos momentos. É uma mecânica estranhamente aplicada, principalmente porque o jogo é mais pé no chão na questão de linearidade do que o segundo, apesar de que você ainda vai poder escolher as fases que você vai jogar, mas é aquela questão. No Crash 2 você ainda tem um mapa visivelmente estranho, onde só um portal está na sua frente, e provavelmente você vai se perder, o que torna ele ainda mais genial do que já é, principalmente com a ideia principal do jogo. O jogo também tem uma estranheza de progressão de dificuldade, e talvez isso deva acontecer por não conseguir encaixar as novas ideias de power-ups em novos level designs que realmente nos motive a utilizar esses poderes, ou que torne a utilização deles um desafio para progredir na plataforma. Warped me parece um protótipo para alguma coisa que estava por vir, e ele é um protótipo muito mais frustrante do que o primeiro Crash. As ideias inovadoras são evidentes, mas comigo não colou, cara. Esse costuma ser o jogo favorito de todo mundo na série, pra mim foi bom, e é só isso. O meu maior destaque vai pro boss final, que eu acho que foi finalmente o primeiro boss de Crash a realmente ter sido bom.
Skullgirls é um espetáculo dos jogos de luta. É como se você estivesse diante de um Marvel vs Capcom, só que ainda mais polido. Eu lembro que a primeira vez que joguei Skullgirls era difícil entender o que estava na tela, e isso foi um notebook, então eu acho que em telas menores esse jogo fica meio complicado de se entender mesmo, porque os personagens têm designs cartoons com traços grossos e muito parecidos com os traços dos elementos de seus cenários. De qualquer forma, aparentemente essa é uma sensação que só eu tenho. Quando comentei sobre essa confusão visual com outras pessoas, elas me falaram que conseguiam enxergar Skullgirls numa boa. Felizmente, jogando no Xbox e numa TV de 42 polegadas, as coisas mudaram. Consigo enxergar os personagens perfeitamente e ter uma noção visual do que realmente está acontecendo em Skullgirls. E o resultado é maravilhoso. O combate é um dos melhores que eu já vi em um jogo de luta, fora o trabalho insano artístico que o criador do jogo teve em cada um dos seus designs e até a escolha de cores para os seus personagens, que mudam a perspectiva do que você enxerga neles e transforma num show de referências a diversos personagens da cultura pop, desde personagens dos quadrinhos até personagens de animes e videogames. Skullgirls é uma carta de amor a muitas coisas, e isso é uma mistureba fantástica, como os próprios jogos de luta, jazz, anime, videogames, séries, quadrinhos, e talvez expresse para muita gente esse sentimento apaixonante de ter essas mídias disponíveis para o nosso entretenimento e a fuga do dia a dia como algo importantíssimo. Eu zerei todos os modos arcade que o jogo tinha para me proporcionar, infelizmente detestei o boss final pra caramba, e eu fico triste que o jogo tenha passado por uma série de censuras recentemente que não diz respeito ao criador original, torna algumas coisas esquisitas na história do jogo, remove conteúdos que foram presenteados para as pessoas que apoiaram o projeto de Kickstarter do jogo, e por mais que algumas dessas coisas removidas sejam realmente esquisitas, como é o caso claro de decotes e calcinhas de personagens com 16 anos sendo sexualizadas, o direito de censura ainda é inválido. Censura é algo ruim que nunca deve acontecer, principalmente quando é feito por quem não tem nenhuma proximidade do autor original da obra, e aconteceu justamente com uma das obras que mais tentam demonstrar esse compromisso com a arte. Skullgirls tinha diversos problemas de sexualização, sim, mas eu acho que esse não era o melhor caminho para lidar com isso. Não satisfeito somente com a trilogia que eu já tinha zerado sequencialmente, eu saí da pausa que tinha feito em Skullgirls para finalmente experimentar a sequência que tanto foi aguardada por anos e anos e finalmente tinha visto a luz do dia após 20 anos desde o lançamento do último jogo da franquia principal. It's About Time tem um nome peculiar que realmente nos conduz numa aventura onde cada um dos seus novos elementos introdutórios e as suas particularidades com os títulos antigos nos mostram que realmente tudo é sobre o tempo. A forma como a mídia vai se comportar, a forma como os elementos antigos serão reutilizados e a curva de aprendizado de uma franquia, de uma empresa, de desenvolvedores e principalmente dos jogadores, com tudo aquilo que já foi mostrado anteriormente. O tempo consegue lapidar tudo ao seu modo. E isso não necessariamente pode ser uma coisa boa ou ruim. E Crash Bandicoot 4 é um show que só foi possível por conta do tempo. Sentir saudade dessa franquia, ver títulos cada vez menos legais do que os seus 3 primeiros e pegar tudo isso para construir uma experiência massiva de tudo que Crash poderia ser, de forma complexificada e profunda, faz com que essa seja a experiência definitiva de Crash. Não necessariamente a melhor, não necessariamente a que as pessoas mais vão gostar, mas com certeza a experiência definitiva de Crash. É o melhor jogo da franquia. O jogo não tem só 5 mundos como o Crash costumava ter como padrão. Na verdade, agora ele tem 10 mundos com muito mais fases do que antes, e além das fases extras de personagens novos, todas as fitas de flashback que são difíceis pra caramba de fazer, em um modo que você pode rejogar as fases de Crash 4 invertidas, com um estilo artístico diferenciado. Tem muita coisa por metro quadrado desse jogo, e ele consegue pegar as ideias da gameplay fluida e frenética do Crash 2, a dificuldade do Crash 1 e as tentativas de Crash Warped de ser um jogo com uma evolução significativa em relação a power-ups, fora os bosses que ficaram bem criativos e parecem ser baseados exatamente na boss fight final do Crash Warped. Aqui você ganha poderes novos, mas eles são exclusivos de fases e tornam as experiências com as plataformas ainda mais desafiadoras e insanas. Tem máscara de mudar a gravidade, tem máscara de fazer aparecer e desaparecer seções de plataforma, tem máscara que desacelera o tempo e uma outra máscara que faz você girar infinitamente até que você mesmo cancele. A introdução dessas máscaras foi uma surpresa muito grande pra mim, porque apesar de ter jogado Crash 4 depois de tanto tempo de lançado, eu não sabia de nada, e isso foi divertido demais. A penúltima fase do jogo chega a ser ainda mais difícil do que a fase do castelo do Crash 1, e realmente essa é a proposta, já que mais uma vez é uma fase do castelo do Cortex e sinceramente o negócio é sofrível. Aqui você vive tudo o que Crash tem para oferecer de melhor em questões de dificuldade e inovação, mas provavelmente esse título pode frustrar muita gente pelo aumento desproporcional de dificuldade e pelo excesso de coisas que você tem para fazer. Eu mesmo, que gostei tanto, ainda me senti bombardeado de conteúdo muitas vezes.
Eu não sou muito de jogar puzzles, pra ser sincero, pelo menos não no estilo desse jogo, mas a sua arte me encantou. Os personagens e os cenários são muito lindos, o jogo é charmoso e tem uma história emocionante sobre passagem de tempo e perda de pessoas queridas. Eu não tenho muito a dizer sobre a gameplay em si, porque são quebra-cabeças simples para te fazer ir atrás de objetos que fazem os personagens pensarem coisas e que levam ao objetivo do jogo, que é passar a história dele adiante. A escolha desse jogo foi totalmente doida. O Xbox Live Gold, que na época ainda existia, simplesmente me deu esse jogo e depois de passar pela overdose de plataforma que Crash Bandicoot 4 me proporcionou, eu fui tentar jogar esse aqui só pela experiência de algo diferente de uma forma gritante. É interessante e também esquisitamente coincidente sair de Crash Bandicoot 4 com um título que grita sua mensagem na cara do jogador de que tudo é sobre o tempo e você ir direto para um jogo como esse, mais calmo, de um gênero completamente diferente, onde a história também é sobre passagem de tempo e o pouco tempo que nós temos com as coisas e as pessoas que nós amamos. Eu acredito que indiretamente experiências assim me transportam para novas tentativas. Jogos de quebra-cabeça não são o meu forte, mas mesmo assim, depois de começar o ano com tanto hack and slash, jogo de luta e plataforma, eu me senti pronto para poder buscar algumas coisas diferentes também. E acho que finalmente eu tô vivendo a experiência do que é videogame de verdade, quando nem sempre a gameplay em si importa ao extremo. Videogame é uma mídia feita para você jogar, claro, mas se trata muito mais de controlar personagens e controlar a passagem da narrativa desses personagens através da tela. E bom, acho que esse jogo aqui foi importante para mim em observar de uma vez por todas esse quesito e tentar sair da zona de conforto algumas vezes, mesmo que nem sempre seja assim. Pensando em unir o útil ao agradável, Tiny King foi a minha escolha para fundir o que eu já gostava muito, que são os jogos de plataforma, com o que eu queria me aventurar, que são os jogos de quebra-cabeça, e o resultado desse jogo aqui é muito legal. Tiny King é bonito e muito fofo, além de ser intuitivo, simples, ágil, e ter uma progressão interessante dos seus quebra-cabeças, nada complicados ou conflituosos com o que o jogador casual, pouco acostumado com esse estilo de jogo, conseguiria resolver. Como eu me encaixo nesse tipo de jogador, então eu tenho toda a propriedade para falar que Tiny King funciona muito bem. O jogo conta com uma narrativa até que interessante, estranhamente também sobre passagem de tempo, olha só. Mas acho que o objetivo emocionante dele não compraria ninguém, por ser algo muito atrelado aos minutos finais do jogo, e antes disso você tem muita comédia, pouca interação que interligue você aos conceitos do objetivo final, e você meio que fica com poucas frases soltas e jornada através dos cômodos de uma casa para se importar com o final que parece ter sido feito às pressas. Felizmente, Tiny King na verdade brilha no quanto ele evidencia a perspectiva dos cômodos e dos objetos que existem no nosso mundo pela visão de seres minúsculos, que me entregou uma experiência interessante em conectividade com a trama principal do jogo, do ponto de vista que as coisas que nós criamos são tão esquisitas e abundantemente cheias de mecânicas e funcionamentos minuciosos que a gente se acostuma e esquece do quão absurdas elas são. Seja pela capacidade do ser humano de ser incrível a ponto de criar algo assim, ou seja pela assustadora capacidade da gente se ferrar pelas coisas que nós mesmos criamos. Cada coisinha sendo reestruturada, pequenas sujeiras ou bagunças sendo grandes problemas para seres tão pequenos que compartilham do mesmo ambiente, quer a gente queira ou não. Sei lá, Tiny King é especial, mas definitivamente não é pela sua narrativa. É pelas pequenas coisas que ele faz e que fazem com que se construa uma narrativa interpretativa. Foram 11 horas fisgadas que eu dividi em meio de 2 dias consecutivos e eu não queria parar mais. Esse jogo é fantástico e eu recomendo para todo mundo. Ok, eu estava finalmente pronto para tentar umas coisas mais interativas e que não fosse totalmente de quebra-cabeça. Planet of Lana não é exatamente um jogo de plataforma também, pois cada uma das coisas já estão estabelecidas. Ele se parece muito com Flashback, para ser mais específico, um jogo que eu acho muito legal, mas que eu nunca consegui ir adiante. Planet of Lana é lindo e empolga bastante. Ele sabe como conduzir a narrativa para o jogador e eu acho que essa é uma das experiências mais incríveis que eu conseguiria ter com videogames, pelo simples fato de que não existe diálogo nenhum, as coisas estão acontecendo e é uma distopia robótica, tem relação com o avanço da tecnologia e você simplesmente tem que interpretar o que está sendo colocado em tela. Interagir com o protagonista e o bichinho que ele encontrou naquele mundo que já não parece mais ter esperança alguma
alguma, traz um sentimento reconfortante, dentro da mensagem sobre o ser humano não ser nada diante de catástrofes, mas mesmo assim ter a possibilidade de se reerguer, inclusive se estiver em contato com a natureza. Cada cenário novo tem um pequeno desafio a ser superado, que realmente é pequeno e não tem dificuldade exacerbada, e isso faz com que a experiência cinematográfica de Planet of Lana seja ainda mais evidente para o jogador, visto que você dificilmente ficará preso em algum dos seus quebra-cabeças. Com uma direção de arte impecável e uma trilha sonora igualmente incomparável, Planet of Lana até mesmo conseguiu me emocionar pela composição de suas simplicidades, e eu recomendo fortemente que você utilize fones de ouvido para viver essa experiência. A melhor forma de jogar Planet of Lana também é reservar uma tarde ou uma noite sem pausas, pois numa sequência entre 4 a 6 horas você já consegue finalizar esse jogo. Essas pequenas aventuras, como a de Planet of Lana, realmente me fascinam. O mercado de jogos independentes tem se tornado cada vez mais sentimental, e isso traz a possibilidade da criação de jogos como A Short Hike, um jogo simples, encantador, que pode durar entre 1h30 até 3 horas e tem o grande objetivo de te fazer relaxar e esquecer dos seus problemas enquanto você foca em resolver um dos problemas do personagem principal. A ansiedade e a preocupação excessiva é algo que eu tenho que lidar constantemente com as pessoas à minha volta, e não só é interessante, como é bastante inteligente a forma como a Short Hike decide te exemplificar que as coisas estão indo bem e que você está pensando demais, somente te transportando dos seus problemas para um problema específico do personagem principal de um jogo que você ainda não tem muita proximidade, mas mesmo assim você vai conseguir criar essa conexão. Conversar com os personagens que estão espalhados no pequeno cenário do jogo, ouvir aquela trilha sonora aconchegante e sentir a atmosfera de cada um daqueles pixels que foram coloridos de acordo com a temperatura que o ambiente se encontra, e principalmente compreender na calmaria o quão bom é estar longe dos barulhos constantes de uma cidade grande, faz com que você se sinta maravilhado mesmo que a jornada seja tão curta. Esse é um daqueles jogos que me impressionou tanto e me tocou tanto sentimentalmente que eu nem sei explicar exatamente tudo que eu senti. Cada NPC é único e extremamente divertido, os designs dos personagens e as cores escolhidas para eles são fofas e super aconchegantes, e tudo isso remete a um monte de cuidados na escolha das paletas de cores, tanto dos personagens como das fases. Bons sentimentos realmente querem ser transmitidos ao jogador em A Short Hike, e seu objetivo principal é nos dizer que, no fim das contas, as nossas preocupações não precisavam ser tão constantes assim. As coisas se resolvem mais facilmente do que percebemos, e você pode começar a tentar respirar aliviado com mais frequência. Nessa linha de jogos independentes atmosféricos, Toem foi um dos que me chamaram a atenção, mas eu não gostei tanto dele assim. O jogo tem uma arte maravilhosa e personagens bem engraçados, além de puzzles que realmente são muito bem encaixados de acordo com a jogabilidade, que consiste em tirar fotos de coisas específicas e completar missões. Mas eu não consegui entrar no clima que o jogo queria, infelizmente. Não consegui achar o jogo fofo ou aconchegante o suficiente, embora tenha um personagem ou outro que seja fofo. Mas no geral, Toem não foi um jogo que cumpriu o que prometia naquele momento em que eu mais precisava, que realmente eu tava precisando mesmo. Dá pra zerar mais ou menos em 4 horas, e eu compreendo que vai de pessoa pra pessoa ter ou não esse sentimento aconchegante, então de certa forma eu recomendo Toem, porque a aventura é muito bem encaixada, você ficar tirando fotos ali, procurando fazer os puzzles através da mecânica de tirar fotos, é tudo muito legal em Toem, é tudo muito bem compassado, então esse sistema de jogabilidade de fotografia ainda é muito interessante, e completar as missões pode ser extremamente divertido para muita gente, principalmente para você que está me ouvindo agora. Portanto, experimente Toem se você tiver interesse. Dos mesmos criadores de Limbo, que é outro jogo impressionante que eu já joguei em 2015 no celular, Inside consegue ser ainda melhor e mais imersivo, com elementos de terror, dentro desse sistema interativo de puzzles simples, com foco numa campanha cinematográfica, assim como foi Limbo e o próprio Planet of Lana, que acabei de falar sobre. Inside é um jogo que te coloca para pensar a todo momento na pele de um personagem que sofre perseguições de um grupo que logo de cara já parece ter muita influência e poder, e está sequestrando crianças para fazer algum tipo de experimento. Obviamente eu não vou dar spoiler da experiência que é Inside, nem da história dele, mas me lembra, filosoficamente falando, e até mesmo levando para outro tipo de interpretação dentro do assunto, a pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Não é nada extremamente profundo e detalhado ao modo que esse livro vai te proporcionar,
mas Inside me coloca para pensar numa situação hipotética onde literalmente o sonho do oprimido se tornaria realidade e a discussão sobre grandes corporações se aposta de formas metafóricas para ser levada adiante. É um jogo, novamente como em Planet of Lana, sem nenhum diálogo. Cabe a você interpretar cada situação que ocorre nos cenários, nas poucas cutscenes e nas interações que o seu personagem tem com aquele mundo e com as situações que ele se depara. Inside é realmente um dos melhores jogos indies que eu já joguei, e se vocês já tiverem jogado, coloca aí nos comentários qual que foi a experiência que vocês tiveram. Chega a ser meio triste que um jogo de produção baixa como Bloodstained Curse of the Moon tenha uma qualidade maior do que o seu jogo principal. Produzido inclusive pelo próprio Koji Igarashi, que foi o diretor e organizador de ideias principal de Bloodstained Ritual of the Night, além de outros diversos jogos da franquia Castlevania, como o próprio Symphony of the Night. Entretanto, apesar da gafe no jogo principal, é ótimo que tenhamos um jogo novo nos moldes dos primeiros Castlevania, com gráficos 8 bits sensacionais e bosses feitos em 16 bits, numa direção de arte magnífica, com uma trilha sonora também excelente. Essa foi a segunda vez que eu zerei Curse of the Moon, e eu tenho que bater palmas para esse jogo e a sua mecânica de ir desbloqueando personagens a cada vez que você passa de fase, te possibilitando trocar de personagem no meio da jogatina. O design das fases foi feito com muito carinho, pensando especificamente em cada um dos personagens e suas diferentes mecânicas. Isso faz com que o jogo permaneça difícil, mesmo que ele te entregue personagens com jogabilidades diferentes e que pareçam quebradas. Morrer com um dos personagens não vai te garantir uma perda do continue, mas sim uma lacuna naquele momento, onde os cenários específicos para a utilização do personagem que morreu vão ficar para trás ou basicamente vão te causar uma dor de cabeça a mais para ser vencidos ou passados. Apesar de toda a dificuldade, ainda existem formas de você lidar com essas lacunas e com os pequenos problemas do jogo, e aí cabe ao jogador pensar milimetricamente no que fazer com os recursos que lhe restaram. Não existe necessariamente uma dificuldade imensa nesse quesito, mas muda completamente a forma como você vai lidar com as telas de Curse of the Moon, e sinceramente isso me diverte bastante. A única tristeza que realmente fica no fim das contas é que o jogo principal dessa trilogia, o Ritual of the Night, seja defasado em comparação a seus irmãos menores, tanto Curse of the Moon quanto a sua sequência. Planet Cube Edge foi um jogo que eu analisei exclusivamente aqui no canal, porque foi um dos jogos que eu recebi a chave da empresa para fazer vídeo, e como eu falei por lá, ele é um jogo com uma linda pixel art inspirada em jogos mais compactos de Game Boy, e com um esquema de cores monocromático que também tenta simular essa experiência parecida com a de se jogar em um Game Boy. O jogo conta uma história muito maluca sobre um planeta de cubos que acaba sofrendo um ataque de um grupo do mal que quer roubar a água do planeta deles. E aí começa toda uma pequena reflexão de preservação de água e até mesmo da falta de comunicação e humildade de algumas pessoas com outras, o que torna todo o desenrolar da história ainda mais maluco e desnecessário, só que propositalmente. Mas tudo isso pode acabar ficando em segundo plano eternamente para você, porque as mecânicas do jogo e sua jogabilidade frenética, que se parece muito com a mistura entre Mega Man e Celeste, vai te alucinar com certeza e te fazer ficar engajado em descobrir como passar de certas telas. Eu particularmente acho muito difícil continuar compreendendo uma história depois de perder o foco nela para me focar num frenesi de jogabilidade, mas há quem consiga fazer isso. Essa época do Mega Drive e do Super Nintendo foi marcada pela grandeza de ter muitos jogos da Disney, inclusive produzidos pela Capcom, que foram maravilhosos. Eu joguei a maioria deles, mas nunca cheguei a zerar. E esse aqui foi o primeiro jogo do Mega Drive que eu consegui zerar na vida, e eu espero genuinamente conseguir zerar mais no futuro. O World of Illusion é um jogo lindo demais, e esse não é da Capcom, esse é da Sega e da Tectoy. O jogo tem telas cada vez mais lindas que as anteriores, e na minha opinião, estagnando somente na fase das cartas, que é um incrível deleite visual para mim. Sua jogabilidade até que envelheceu bem, e você não precisa de muito para conseguir finalizar esse jogo. Ele é um jogo de plataforma simples que dura em torno de 1h30 a 2 horas, dependendo das suas habilidades, e realmente não é um jogo difícil. Dizem que a experiência se torna melhor e mais verdadeira se você jogar esse jogo em co-op, porque aí você não estaria só jogando com o Mickey, mas também possibilitando seu amigo ou seu parente a jogar com o Donald. Mas eu não sei até que ponto isso é verdade, já que eu provavelmente me estressaria muito com uma segunda pessoa jogando comigo naquela fase das nuvens, por exemplo. Se você gosta da Disney e dessa época dos videogames, com certeza vale muito a pena ir atrás de World of Illusion e dos outros diversos jogos que fazem parte dessa leva de jogos da Disney.
Depois de tirar a minha pendência com o fato de eu não ter zerado nada do Mega Drive, eu resolvi então ir atrás de jogar novamente aquela experiência sensacional que eram os jogos Java. Mas eu comecei com um título meio ruinzinho. Transformers Revenge of the Fallen é um jogo estranho. Na maior parte das vezes ele não tem nem trilha sonora e isso torna a experiência estranhíssima. Mas, felizmente, eu estava em ligação com os amigos lá no servidor do Discord e digerir esse jogo foi bastante fácil nesse sentido, além de que ele consegue te entregar um dinamismo legal dentro dessa campanha de mais ou menos 30 minutos, onde você tem fases que alternam entre Optimus Prime e Bumblebee. A jogabilidade com o Bumblebee é bem legal, mas logo você sente falta do que o Optimus Prime pode fazer, e quando você está no controle dele de novo, imediatamente você sente falta dos recursos do Bumblebee também. Então tudo é bastante equilibrado e de certa forma engajado. Só é uma pena que esse jogo seja tão rápido e travado. O sistema dos celulares Javas vão muito mais além do que esses jogos podiam mostrar, e eu acho que realmente só queriam vender da forma mais preguiçosa possível um jogo de Transformers, visto que o título desse jogo aqui nada mais é do que o título do jogo de PlayStation 2 também. Não é uma das piores pedidas quando o assunto é revisitar Javas, mas definitivamente não é a experiência que as pessoas esperariam caso elas sejam convencidas de que essa plataforma tem muito a oferecer. Independentemente dos problemas do jogo anterior, Spider-Man Toxic City é um dos exemplos de jogos bem feitos no Java. Ainda que ele não tenha a jogabilidade mais fluida possível que o sistema possa oferecer, Toxic City é um jogo baseado no universo Ultimate das HQs do Homem-Aranha e busca modificar a história ao seu modo na tentativa de tornar a experiência do jogador muito imersiva e recheada de combates. Na trama, você consegue até mesmo jogar com a Mary Jane em um determinado momento, e há uma reviravolta impressionantemente pastelão envolvendo ela na reta final do jogo, que eu não vou dar spoiler caso alguém queira conferir. O combate e a locomoção com a teia, ainda que as pessoas não acreditem, têm uma certa profundidade em ser executados, pois demandam todos os botões do teclado do celular e você pode se locomover por todas as direções, até mesmo emendando combates no processo. No entanto, o combate com os chefes são extremamente repetitivos e se você compreender isso logo de cara, vencê-los vai ser fácil, mas automaticamente se tornará tedioso. Além de tudo isso, completando as missões do jogo certinho, você desbloqueia a roupa preta do Venom para o Homem-Aranha e pode rejogar a campanha dessa forma. Para finalizar os jogos de Java que foram zerados neste ano, Splinter Cell Pandora Tomorrow não poderia faltar. Este que é o melhor jogo que eu já joguei no Java, pois possui uma direção de arte simplesmente fenomenal e impressionante, provavelmente se aproveitando de tudo que o sistema tinha para oferecer em questões de paleta de cores, profundidade de pixels e até mesmo fluidez. Então eu passei de um jogo mais ou menos, fui para um jogo interessante, mas com combate não tão bom, e agora eu tô com um jogo que utiliza tudo que o Java tem para oferecer de melhor. Eu nunca joguei o título de PlayStation 2, porém, ao contrário do que aconteceu com Transformers Revenge of the Fallen, Splinter Cell Pandora Tomorrow pode ser categorizado como uma experiência super válida à parte, já que ele é um jogo de plataforma 2D com as mecânicas de stealth mais possíveis que ele poderia ter e um level design inteligente. Eu fui dar uma conferida na versão de Game Boy Advance desse jogo e ela não tem nem um terço da direção de arte absurda que essa versão de Java possui, o que fez até com que um amigo meu brincasse durante a ligação lá no Discord, falando que isso provavelmente foi parte do portfólio do cara que fez esse jogo, e realmente é o que parece mesmo. Eu não sei até hoje como isso foi possível, mas existe, está entre nós, e eu sempre quis falar desse jogo para as pessoas, então eu me sinto realizado de certa forma. Emulem Java e joguem essa pérola, façam isso e vocês não vão se arrepender. Esse jogo é perfeito. A saudade dos Javas e a saudade já recente de jogar Crash me fez ir atrás de jogos de plataforma sobre o nosso marsupial Biluteteia, e eu me deparei com Crash of the Titans de Java, que é simplesmente lindo. Nunca joguei a versão normal, mas a de Java é muito legal. A direção de arte desse jogo é tão incrível e a composição das cores dos cenários para as cores dos inimigos e até mesmo do Crash me impressionaram demais. Infelizmente sua jogabilidade não é tão fluida assim, mas ainda dá pra gente se divertir bastante com esses sprites enormes e eu fiquei fascinado por esse jogo. Ele tem algumas fases que são injustas e que você acaba caindo em uns buracos ou tomando muito dano sem nem mesmo saber como caralhos aquilo foi possível, mas ainda assim acredito que seja um dos títulos do Java que tenha mais prós do que contras e que você consiga se divertir caso você queira explorar esse mundo vasto. Mesmo gostando de Mortal Kombat e mesmo me divertindo com Mortal Kombat 10, eu tenho que reconhecer que infelizmente essa é uma das piores versões da franquia.
Seu combate pode parecer atrativo e com certeza vai impactar a maioria dos jogadores casuais, ou melhor, já impactou porque esse jogo já tá meio velho, e impactou especificamente jogadores casuais que buscam apenas se divertir e conseguir fazer alguma coisa facilmente em um jogo de luta, mas em contrapartida é um jogo que não se decide. Desde o momento da sua seleção de personagens, você tem 3 variações para cada um deles. É o 10º jogo de uma franquia que já passou por muitas decisões diferentes, desde jogos 2D a jogos 3D, e até mesmo um crossover direto com o universo da DC, e mesmo a maioria desses jogos sendo ruins, muito do público casual continuou comprando, gostando desses títulos e amando a franquia. Então seu 10º título precisava ser algo que fizesse jus a todos os jogadores de todas as épocas. Só que isso acabou saindo do controle. Não há um equilíbrio entre as opções que estão disponíveis para variações de cada um desses personagens, e isso faz com que o jogo seja desbalanceado no momento em que os desenvolvedores literalmente se propuseram a construir 3 personagens em um só, se você for parar para analisar, já que os golpes especiais mudam para cada um de acordo com seu estilo de combate. Ainda nessa linha de decisão, existem diversos momentos em Mortal Kombat 10 onde os golpes parecem muito perdidos dentro de um combo. Você dificilmente consegue compreender se o seu oponente vai atacar embaixo ou em cima, e mesmo jogando esse jogo desde 2015, eu ainda não consegui entender se isso acontece pelo jogo ser rápido demais, ou por ele ser esquisito e os personagens se movimentarem e até mesmo atacarem com animações que dificilmente condizem com o que eles realmente vão fazer. O uso do X-Ray também é extremamente resolutivo no combate, fazendo com que você arranque em torno de metade ou até pouco mais da metade da barra de vida do seu oponente, dependendo da situação do combate, e isso, claro, se você conseguir guardar a sua barra de X-Ray, ao invés de simplesmente gastá-la para emendar combos estranhos que praticamente matam o seu oponente, coisa que você provavelmente vai fazer bem mais se você não for um jogador casual. Nem tudo são problemas em Mortal Kombat 10, e você com certeza consegue jogar esse jogo com algum amigo ou algum parente, e sinceramente teve bastante competitivo desse jogo também, mas eu ainda considero um péssimo Mortal Kombat, onde tanta coisa foi feita, mas todas elas foram feitas de forma incompleta. É o sentimento que fica para o jogo em si, e até mesmo para esse pequeno comentário que eu estou fazendo aqui, que com certeza seria menos estranho se não fosse a quantidade de coisas que são impostas no jogo, mas deixadas no meio do caminho. Seguindo diretamente para Mortal Kombat 11, temos um jogo com melhorias em relação ao anterior, mas que continua tendo alguns problemas que principalmente chatearam muitos dos jogadores casuais. A primeira coisa a se observar, obviamente, não poderia ser outra senão a inexistência do X-Ray neste jogo, que foi substituído pela mecânica Fatal Blow, onde você solta um especial literalmente do mesmo jeito que o X-Ray, apertando L2 e R2 ou LT e RT, dependendo de onde você está jogando, e causando o mesmo tipo de animação sangrenta, incluindo o próprio raio-x do oponente, mas a sua grande mudança está realmente no posicionamento dessa mecânica. Na época que esse jogo foi lançado, era engraçado e surpreendente pensar que uma franquia como Mortal Kombat realmente tenha pensado numa mudança de mecânica para conduzir uma nova experiência de jogabilidade aos jogadores de Mortal Kombat 11. Só que os jogadores casuais odiaram que o Fatal Blow só pode ser utilizado uma vez a cada partida, e quando você estiver com a vida baixa. Isso melhorou a jogabilidade de Mortal Kombat imensamente, não só garantindo que você teria uma barra de maximização de ataques especiais separada do X-Ray, mas também pelo fato de que essa versatilidade tão grande e tão desesperadora que o X-Ray tinha em causar um dano absurdo no seu oponente, automaticamente se tornaria algo bom, pois não era mais um recurso apelativo para quem não usava ataques especiais, nem mesmo um recurso inexistente para quem preferia maximizar seus ataques especiais. O Fatal Blow chegou para ser um golpe de misericórdia e obrigar principalmente os oponentes a recorrer às estratégias no campo de batalha, coisa que faltava muito em Mortal Kombat, mas nenhum jogador casual que já estava acostumado com a franquia gostou disso, porque se a ideia era ter mais estratégia dentro do campo de batalha, então o combate da franquia precisaria deixar de ser um show de piruetas e acrobacias inumanas para se tornar algo mais cadenciado e, como já sabemos, jogadores casuais de jogos de luta, mas não casuais como eu, que não estuda a parada e sim casuais que só querem apertar botões até quebrar o controle, acreditam que um combate cadenciado é um combate lento. Não havia como implementar o Fatal Blow sem esse cadenciamento, o que para mim são 2 pontos extremamente positivos que me fazem preferir o Mortal Kombat 11 do que o 10, mas que infelizmente não agrada a todo mundo. E eu até entendo, já que Mortal Kombat vem sendo desde sempre uma franquia sem muitos detalhes assim na sua forma de fazer o seu combate. Não estou dizendo que é uma franquia ruim e sem profundidade, mas é claro que seus jogos não são tão complexos nem mesmo polidos como os antigos The King of Fighters ou Street Fighter, dos antigos até os mais novos. E algo que desagradou até a mim é que esse jogo tem um design
design de menu e de diversas outras coisas que parecem muito ser um jogo de cartas para celular. É esquisito que você não consiga mudar a roupa do seu personagem dentro da seleção de personagens, porque você precisa especificamente modificar um slot dele, onde ele vai ter uma roupa diferente e ainda terá alguns golpes que podem ser modificados também, além de atributos. Eu achei isso uma tosqueira sem tamanho e me decepcionei demais com essas mudanças, porque parece muito que você está jogando FIFA do celular ou o próprio Mortal Kombat do celular. Obviamente, essa não foi a primeira vez que eu zerei o modo arcade de um dos melhores jogos de luta que existem, mas eu queria falar um pouco sobre ele. Pra mim, o que mais me impressiona nesse jogo até hoje é a junção da movimentação absurdamente fluida dos seus sprites, que contracena junto com as magníficas cores escolhidas para o design de cada personagem e de cada cenário, e que, como se não bastasse, ainda consegue maravilhar o jogador nesse sistema audiovisual inteiro, com sua música eletrizante que mistura hip hop e jazz. Street Fighter 3 Third Strike é um jogo impressionante. Seus irmãos, da série 3, também são. New Generation e Second Impact também merecem destaque, e você pode dar uma conferida caso você nunca tenha encostado neles dois. Recomendo muito mais a versão Second Impact do que a New Generation. E isso é incrível porque mesmo que o Third Strike seja a versão definitiva de Street Fighter 3, ainda assim, as outras nunca serão desconsideradas. Cada uma tem formas diferentes de construir essa geração de Street Fighter, em termos de produção audiovisual mesmo, e você encontra estilos musicais e artísticos que se parecem, mas nunca são iguais. O combate do Third Strike também dispensa comentários, sendo provavelmente o mais complexo e profundo da franquia inteira, se aproveitando das ideias dos seus irmãos antecessores para trazer o que eu considero como a experiência mais rápida que já existiu em Street Fighter e que ainda assim consegue ser a mais cadenciada também. Conseguir aparar os golpes do inimigo é uma tarefa extremamente complicada que requer precisão milimétrica e uma responsabilidade altíssima com o conhecimento das habilidades do oponente e do tempo de resposta de cada golpe do personagem que ele estiver utilizando. Em outros termos, sem sombra de dúvidas, Third Strike é complexo demais e exige percepção e agilidade impressionantes por parte de quem estiver jogando. Como cada golpe e movimentação dos personagens foi desenhado com vários frames em sua pixel art, é possível estudar o tempo de cada animação e se aperfeiçoar ainda mais nas mecânicas responsivas e decisivas deste jogo, tal como a mecânica de aparar golpes e os dashes também. Apesar de ser jogador casual, eu me divirto muito com o cerco fechado que Street Fighter 3 Third Strike resolveu criar para cada uma das suas batalhas. Você tem, pela primeira vez, uma geração de Street Fighter que é rápida e que vai te garantir rounds decisivos em questão de segundos se bobear. É claro que o Alpha 3 também é rápido, mas ele não é tão rápido quanto o Third Strike. E eu com certeza não estou considerando as versões Turbo que Street Fighter 2 recebeu também. Mesmo sendo um jogador casual, conectar golpes e finalizar o oponente se torna algo simples numa grande rapidez também, e sem sombra de dúvidas é a melhor experiência que esse jogo me proporciona. Se você ainda não jogou essa versão, saiba que você está perdendo seu tempo, pois este é um dos melhores jogos de luta que você pode experimentar. Jussan é uma palavra francesa que também está no nosso vocabulário português como jussante. Jussante representa o trecho num curso d'água entre um observador e qualquer que sejam os pontos que estejam abaixo desse trecho, inclusive quando se referir à sua foz. E se jussante é o mesmo que um rio abaixo, o fluxo natural da água em termos de biologia molecular, jussante é um termo que refere-se à ordem temporal e mecanicista de eventos celulares e moleculares. Ainda se tratando da elétrica, a jussante é um termo para dizer que um componente está depois do outro, ou seja, mais perto da carga final. Em todos os sentidos, jussante se refere nada mais nada menos do que ao fluxo natural das coisas, e com este jogo isso não poderia ser diferente. Seja pela história sendo contada através das cartas que você encontra, seja pela jornada do observador que você controla e que está entre esse trecho com a foz, ou seja até mesmo por você. Enquanto jogador e intérprete, ter a noção de que as coisas vêm e vão, não importa o quanto você lute para que elas não sejam do jeito que elas geralmente são. Eu sei que é até esquisito me ver neste ponto do vídeo apresentar um jogo dessa forma, mas é como eu enxergo essa obra. Repleta de simbolismos e da contemplação do tudo e do nada que formas de vida ou até mesmo construções podem nos proporcionar, Jussante carrega consigo a experiência de uma nova perspectiva contemplativa, bem parecida com o tipo de narrativa do Fumito Ueda, que fez jogos como Shadow of the Colossus, Ico e The Last Guardian, mas sem nenhum combate, somente buscando entender que tudo que existe faz parte de um ciclo. Tudo nasce e morre, tudo tem que vir e ir embora em algum momento, e por mais doloroso que seja, o ir ou vir de cada uma dessas coisas ainda é o que somos e o que vivemos. Para te acompanhar nessa experiência incrível do cenário independente de jogos, você tem um bichinho de estimação e suas habilidades em escalada. E em pouco mais do que 5 ou 6 horas de jogo, você finaliza ele.
A escalada começa como uma novidade para qualquer um, se torna fácil e vai progredindo como algo um pouco complicado, que às vezes parece ser um quebra-cabeça a ser resolvido, mas que jamais se torna cansativo e que sempre estará acompanhado de uma ótima trilha sonora e visuais encantadores. Mas sem spoilers, eu sei que você que está assistindo isso aqui provavelmente não deu bola para esse título ou nem sabia que ele havia sido lançado em 2023, então corre para jogar, compra, assina o Game Pass, eu não sei, só sei que vale a pena. Eu sempre tive a impressão de que esse é um dos jogos de luta mais bonitos que eu já joguei na minha vida e realmente eu pude constatar que ele é, agora que eu finalmente fui atrás de zerar, sendo que antes eu só jogava algumas lutas ou partidas locais contra amigos. É fascinante como um jogo tão casual consegue ser visualmente complexo com personagens de Street Fighter, Darkstalkers e até mesmo Red Earth, que é um jogo de luta meio RPG da Capcom que saiu pra arcade e é difícil pra caramba, pouca gente conhece. Como se já não bastasse misturar esses três jogos, ainda existem referências a outros jogos da empresa, como Mega Man em um dos golpes da Felícia, além de uma provável referência a Giant Robo em um dos golpes da Tessa. É divertido, é rápido demais, é muito frenético e vale a pena ser jogado como um atrativo casual para quem curte videogame, mas não consegue se aprofundar na complexidade dos vários esquemas de comandos de jogo de luta. Ele vai fluir muito bem e você definitivamente pode juntar sua galera para tirar uns contras, fazer um torneiozinho na moda das antigas, e quem perder, passa o controle, olha só. Enfim, é jogão esse aqui. Eu acordei às 2 da manhã em uma das madrugadas de novembro, não conseguia voltar a dormir, e ao invés de ficar sem nada pra fazer, pra de repente acabar pegando no sono, eu fui iniciar esse jogo pra jogar um pouquinho e acabei ficando até as 5h30 da manhã finalizando o Grand Prix. Esse é um dos jogos de corrida mais fantásticos que eu já joguei, com uma estética incrível para os seus menus e os momentos de diálogo de interação com os líderes que estão te auxiliando nas corridas, além de uma trilha sonora que me trouxe uma sensação tão boa e tão nostálgica, mesmo que eu nunca tenha jogado Ridge Racer na infância, mas que tem uma paleta de cores que me remete a escolhas estéticas da infância como Duck Dodgers, Tiny Toons e até o próprio jogo de plataforma de Tiny Toons do Super Nintendo. As músicas internacionais que eu costumava ouvir quando eu era criança tinham um ritmo bastante parecido com as do jogo também, então eu acho que são dessas coisas que vem esse sentimento nostálgico e o combo finaliza com a diversão, que é extremamente frenética também. A última pista então é impecável. Alta velocidade constante sem precisar frear para fazer as curvas, tendo que movimentar aos poucos os direcionais para a esquerda ou para a direita e prestando sempre muita atenção nas largas curvas que a pista tem, porque em nenhum momento você pode frear. Não é nem que você não precisa frear, mas é que você não pode, porque você vai perder a velocidade e perder a velocidade é algo inadmissível na última pista do Ridge Racer R4. Amanhecer jogando isso aqui realmente trouxe uma sensação inexplicável, tal qual nenhum jogo de corrida atual consegue fazer para me prender por tanto tempo. Os gráficos me impressionaram, mesmo depois de anos, e depois de experimentar coisas como Forza Horizon 5 e o próprio Forza Motorsport que lançou nesse ano de 2023, que são jogos que, sinceramente, pra mim, só tem gráfico e não conseguem chegar no patamar que esses jogos de corrida mais antigos alcançaram. A jogabilidade desse jogo é simples, mas ela consegue te engajar e te desafiar a manter a qualidade da aceleração dos carros com o desespero que as pistas acabam te dando quando você tem que fazer uma curva praticamente milimétrica. Com certeza, essa aqui é uma das experiências definitivas dos jogos eletrônicos de jogo de corrida. Perto do final do ano, eu acabei descobrindo que existia um jogo de luta da Tatsunoko para o PlayStation 1, mas que só tinha ficado no Japão, e os prints do jogo me foram bem atrativos, pelo menos se tratando da riqueza visual dos sprites dos personagens e do nível de cores que eles possuíam, mas infelizmente Tatsunoko Fight é um fiasco. Como jogo de luta, ele é péssimo. As obras da Tatsunoko se juntam em um modo história totalmente repetitivo para todas as campanhas que o jogo propõe e ainda te entrega um combate onde os personagens pulam de maneira travada, soltam golpes na lentidão mais sinistra possível e muitas vezes o jogo parece estar lagando por não conseguir se manter visualmente daquela forma para o PlayStation 1, o que é um absurdo, para ser sincero. Ainda de acordo com esse quesito, fica constatado o fato também de que é impossível sequer conseguir se divertir com um amigo jogando Tatsunoko Fight no momento em que ele é todo lento, com o seu sistema de combate travado e muitas vezes nada responsivo. O que se salva nesse jogo são as atuações de voz que existem nele e o trabalho de manter viva a memória de toda uma franquia de animações que fez história no Japão e na indústria da animação japonesa. As aberturas de cada um dos animes que fazem participação neste jogo são destaque também ao iniciar as respectivas campanhas deles, e o resultado, ainda que com uma jogabilidade péssima, no fim das contas não é tão ruim assim.
Talvez os fãs mais assíduos dessa época da Tatsunoko possam gostar deste título e conseguir reviver nostalgicamente uma aventura com uma história básica como as dessas animações. No entanto, jamais com o mesmo brilho e a dignidade que essas obras merecem. Ao invés de se aventurar com Tatsunoko Fight, eu recomendaria Tatsunoko vs Capcom, que mesmo que tenha dedo da Capcom, ainda assim será um prato cheio para os fãs. Apesar de jogar videogame desde moleque, esse foi o primeiro RPG de turno que eu realmente consegui jogar durante mais do que 2 horas, e o resultado foi muito agradável, cara. Eu imaginava que RPGs de turno não teriam grandes profundidades no seu sistema de batalha, mas eu me impressionei com o resultado de Sea of Stars em utilizar apenas um botão do controle para fazer inúmeras coisas, e você pode segurar para carregar uma bola de fogo, pode apertar contínuas vezes em um determinado tempo específico para repetir um golpe, pode apertar para defender ataques inimigos e até mesmo para também tornar o seu ataque ainda mais potente. Eu só fui atrás de jogar Sea of Stars porque venderam esse jogo com uma história que se passava no mesmo universo de The Messenger, que é outro jogo dos mesmos criadores, que eu acho muito maneiro, muito fantástico, e eu fico muito feliz que finalmente, antes de ter morrido, eu tenha conseguido jogar um RPG de turno do início ao fim. Mas Sea of Stars vai além disso, já que sobretudo seu sistema de jogabilidade decide ser um videogame em essência do que somente um RPG de turno tradicional. Como o RPG de turno e a referência aos clássicos é o objetivo principal deste jogo, então você verá coisas que são muito parecidas com outros jogos já existentes há muitos anos no mercado, além de estereótipos de criação de personagem, como os protagonistas meio vazios e de gêneros diferentes, podendo ser controlados e trocados pelo jogador quando quiser, tornando assim sua experiência mais fácil na identificação desses personagens como parte do que te definiria, de certa forma, naquela aventura, se você estivesse ali. Mas ao mesmo tempo, esses combates frenéticos são seguidos de diversas referências notórias a The Messenger, que é o jogo de plataforma do mesmo estúdio que se transforma em um Metroidvania ao longo da jogatina. Sea of Stars conseguiu ser para mim um jogo de plataforma intrigante, cheio de quebra-cabeças simples e divertidos para resolver, com personagens secundários legais, história que progride consecutivamente bem e outras coisinhas a mais. E quando eu digo jogo de plataforma, é que às vezes ele tem essas sessões de plataforma para que a gente explore, para que a gente descubra. Enfim, ele é uma mistureba muito doida, bem legal, bem interessante. Como eu não joguei nenhum outro RPG de turno, provavelmente vocês devem estar aí agora nos comentários já tentando digitar e prontos para poder falar, não, isso aqui tem outros RPG de turno. Eu não conheço, tá? Eu só zerei isso. As fases de The Messenger que estão dentro de Sea of Stars foram refeitas exatamente iguais a como elas são, só que de uma visão panorâmica de cima agora. E é fascinante demais ver todas essas coisas ecoando em Sea of Stars, como se estivesse dizendo que é possível que surjam outros jogos da mesma desenvolvedora no futuro, com estilos de jogabilidade se misturando, assim como foram com esses dois, e com a história entrelaçada também. Talvez um RPG de turno não tão tradicional quanto as pessoas gostariam, e nem mesmo hardcore, dado o nível de dificuldade pequeno, com pouca exigência em insistência de farm que o jogo tem, mas é o provável jogo perfeito atual para introduzir uma pessoa ao que é um RPG, principalmente se for uma criança. Ele é intuitivo, me cativou do início ao fim, e finalmente me sinto com vontade de jogar outros RPGs, mesmo sabendo que não serão do mesmo jeito que o Sea of Stars. Principalmente porque eu acredito que outros RPGs de turno devem possuir NPCs e vilas ricas de personalidade, já que alguns amigos são fascinados nos mundos que os RPGs de turnos têm para proporcionar, e eles gostam muito desse tipo de jogo. Essa foi a única coisa que me deixou triste em Sea of Stars, porque ele não tem muito dessa vastidão. De resto, ele conseguiu me cativar, até mesmo nesse quesito de interesse pela lore de um universo, o que é algo extremamente difícil de acontecer, pelo menos no meu caso. Eu comecei a jogar The Messenger antes mesmo de saber que Sea of Stars existiria, e tudo isso porque esse jogo foi uma recomendação de um amigo de uma época em que eu nem sonhava que eu poderia ter finalmente um videogame para jogar. E felizmente eu pude jogar The Messenger. Eu acho impressionante como um jogo de plataforma 2D com cenários em 8 bits consegue te transportar para uma experiência que geralmente seria o objetivo de jogos novos com essa estética. Conseguir fazer tudo aquilo que há um tempo atrás não era possível por limitações de hardware. The Messenger se coloca numa posição ainda além quando ele te entrega não só uma loja de upgrades para os apetrechos que o seu ninja possui, mas principalmente um mercador divertido, cheio de piadas engraçadas para te contar, e que com o passar do tempo se torna um desenrolar enorme para a história, garantindo que essa experiência, além da limitação de hardware, de fato aconteça.
Como se já não bastasse a precisa jogabilidade de The Messenger, que busca te colocar realmente na pele de um ninja, entregando a possibilidade de você planar quase que infinitamente e utilizar um arpel para se segurar em paredes e se locomover mais rápido, o jogo ainda faz uma transição para 16 bits, com a desculpa narrativa de viagem no tempo e jornada do herói, que deixa uma mensagem sobre escolher bem os seus caminhos e objetivos para que o futuro seja promissor. Através do tempo, você consegue ficar transitando entre 8 e 16 bits instantaneamente e a todo momento, em todas as áreas do jogo. O que era uma plataforma 2D, logo se revela também como um Metroidvania que estava se construindo bem debaixo do seu nariz, e tudo isso é encantador. Infelizmente nem tudo são flores e existem algumas áreas que são meio desconexas quando o jogo se torna um Metroidvania, fazendo com que a experiência se torne um pouquinho exaustiva, mas é o que eu considero apenas uma gota de água no meio de uma cachoeira. Logo depois de ter finalizado Sea of Stars, eu voltei imediatamente para The Messenger para finalizar essa história também, e até que me foi uma experiência engraçada, me dar conta de coisas que apareceram no Sea of Stars, que eu já tinha visto no The Messenger, mas que também aparecem na reta final de Sea of Stars, e que só depois eu fui ver no The Messenger, então ficou meio que uma mistureba assim na minha cabeça, e foi uma experiência legal. Eu não ter zerado The Messenger, ter jogado Sea of Stars zerado e depois voltar pro The Messenger, foi uma experiência muito agradável. 2 grandes jogos de uma empresa e uma equipe encantadora que busca fazer videogame da sua maneira, muito mais do que fazer um jogo convencional aos moldes do que as pessoas querem. Há quem se decepcione com o fato de que The Messenger deixe de ser uma plataforma 2D para se tornar um Metroidvania, então é claro que as mudanças que fazem Sea of Stars não ser apenas um RPG de turno convencional, também é algo que não vai agradar todo mundo. Sinceramente, eu quero mais. Eu quero mais desse universo maluco. Eu espero que o próximo jogo seja algo como, sei lá, um jogo de navinha que do nada pode virar um quebra-cabeça com RPG de ação. Pode parecer a coisa mais maluca do mundo, mas eu sei que se um dia a Sabotage Studio anunciar algo do tipo, é porque eles podem fazer e eles querem fazer. Essa foi a segunda vez que eu zerei esse jogo, e tudo graças à recomendação do Cogumelando Videogame, porque eu não ia conhecer esse jogo só pesquisando aleatoriamente sobre jogos de DS. Talvez naqueles vídeos de Hidden Gems eu conhecesse, pra ser sincero. Nesse jogo você vai acompanhar um dos mais belos trabalhos de sprite e pixel art que os videogames puderam ter. Eu acredito que ele é um jogo moldado em 32 bits, se não me falha a memória, ou 64, pra ser sincero, e o resultado é simplesmente surpreendente. Não só isso, mas até mesmo a jogabilidade é ótima. Você joga com vários personagens, incluindo Lanterna Verde, que pra mim foi o mais legal dos personagens jogáveis, mas que não tem a melhor fase, pra ser sincero, infelizmente. Tem até o Besouro Azul nesse jogo, e porra, isso é um jogo do Batman, tá ligado? Beleza que na série animada dos Bravos e Destemidos o Besouro Azul aparece, mas mesmo assim é bizarro ver esse personagem ganhando destaque pra ser até mesmo jogável em um jogo do Batman. Isso é muito bom. Esse jogo tem uma versão do Nintendo Wii, mas eu queria que vocês focassem na versão de Nintendo DS, principalmente porque foi a que eu experimentei e achei realmente fantástica, porque a versão do Nintendo Wii, pelo que eu vi, não é tão interessante, tão bonita quanto essa aqui, mas essa aqui é sensacional. É um jogo de plataforma divertido e até mesmo empolgante, podendo chegar a encher em torno de umas 4 a 5 horas de campanha no máximo, onde você vai fazer uma visita a vários cenários diferentes, e talvez você estenda a sua gameplay se você quiser pegar todas as miniaturas, encontrar todos os segredos, enfim, tem essas coisas aí. O Arqueiro Verde também é um dos melhores personagens que tem pra jogar aqui, a fase dele é um deleite visual à parte, cara. Além de ter um design ótimo, de acordo com a utilização das mecânicas do seu personagem. Talvez essa seja uma joia minimamente perdida no Nintendo DS. Ou não, ou talvez muitas pessoas jogaram. Eu nunca vi ninguém comentar sobre esse jogo quando se trata do Nintendo DS. Mas seria muito maneiro se mais pessoas jogassem esse jogo. Finalmente, o meu primeiro contato com a série Yakuza aconteceu e eu devo dizer que eu me surpreendi bastante. É como se eu estivesse acompanhando uma história de Jojo, onde os personagens serão engraçados e participarão de situações um tanto quanto sugestivas também, mas que no final das contas vai culminar numa trama interessante e até mesmo emocionante, de tão reflexiva que ela pode ser quanto a algumas situações das nossas vidas. A experiência com Yakuza é uma coisa divertida demais e muito viva. Existem diversos jogos de mundo aberto no mercado e Yakuza não é um deles, e mesmo assim ele consegue expandir as discussões e tornar um mundo tão pequeno em algo tão vasto, que com certeza cativa qualquer pessoa a progredir, até mesmo no que não faz parte da história principal. E esse foi o meu caso. Tem um monte de minigames dentro do jogo, desde karaokê até golfe, e ainda tem como jogar em máquinas de fliperama de jogos antigos da Sega, ou até mesmo acessar o Master System para jogar. São inúmeras coisas que dá para fazer no minúsculo mapa de Like a Dragon Gaiden, e isso definitivamente me impressionou bastante. Tudo isso supostamente não faz parte da história principal,
pois em questão de missões secundárias, o jogo funciona perfeitamente como qualquer videogame, mas cada uma dessas missões secundárias transforma a interação do Kiryu com a Akame, que você consegue ver mais sobre esses personagens e por que eles estão se esforçando para ajudar pessoas desabrigadas e como que a personalidade deles se molda completamente em torno disso tudo. Os gráficos não são a coisa mais espetacular da última geração, mas os modelos dos personagens são bem interessantes e bem polidos. O ponto forte fica nesse amontoado de coisas para poder fazer. O tanto de NPC que vive circulando em todas as ruas do minúsculo mapa que o jogo tem, as interações das várias frases que você pode ler sendo dita pelos NPCs, é tudo muito rico e muito vivo mesmo. É um jogo apaixonante, cara, muito provavelmente feito por uma equipe inteira que ama o que faz nessa franquia. E isso é perceptível ainda no altíssimo nível de esforço colocando nas cutscenes do jogo, que são feitas com a engine na qual o jogo foi construído, e as expressões faciais são extremamente detalhadas e emocionantes, cara. A cena final desse jogo é um negócio à parte. Eu me emocionei. Não vou contar o que acontece no final, para você que talvez ainda não tenha jogado, mas eu senti de perto o amor e o carinho que a equipe inteira colocou nesse jogo, nessa produção, e por pouco ele não se tornou o meu jogo favorito do ano. Eu adorei demais a experiência disso aqui, foi muito divertida. Hi-Fi Rush, no entanto, ainda continuou com essa posição. Eu com certeza vou querer ver mais coisas sobre Yakuza no futuro, visitar outros jogos, fazer o que for possível para conseguir experimentar essa franquia do jeito que der e no meu ritmo. Depois de muito tempo, um novo Street Fighter veio para substituir o 5 e ele é tão bom, mas tão bom, que eu quase não conseguia me decidir se o 6 ou o Third Strike é o melhor da franquia para mim. O combate evoluiu muito nesse jogo com a adição da barra de drive, que para aqueles que não estão acostumados vai dar um trabalhinho a mais para conseguir se posicionar e até mesmo elevar seus níveis de habilidade. Mas se Street Fighter anteriormente era um jogo de luta com mais botões possíveis, não é esse jogo que vai mudar isso agora, sabe? Agora, na verdade, você tem 7 botões de ataque e 1 de parry. 3 botões de soco, 3 botões de chute, ambos fraco, médio e forte, e 1 botão para o ataque de Drive Impact, que ele pode ser substituído pela combinação de 2 botões, assim como o comando de Drive Rush e o comando de Drive Parry podem ser substituídos também por combinações de 2 botões, mas se torna muito mais fácil se você fizer os atalhos que o jogo te possibilita utilizar. No momento em que esses comandos possuem botões funcionais para eles mesmos já configurados no controle, você dificilmente não vai querer utilizá-los dessa forma, principalmente pelo fato de que o controle moderno existe nesse jogo e realmente facilita muito a vida de quem não jogou ou não conhece Street Fighter, além de que também fica muito acessível para pessoas com deficiência, e se você for um jogador do controle clássico, não pode dar bobeira contra jogadores do controle moderno. Então, os atalhos eles são muito importantes para você. A versatilidade do controle moderno é tão alta que é necessário que os mais veteranos jogadores de Street Fighter aprendam todo um novo sistema de combate, caso queiram usufruir deste novo estilo de jogo. E só voltando mais uma vez na questão dos botões, é óbvio que executá-los sempre com máxima precisão vai te garantir um desempenho melhor em cada partida. Não tem como desassociar as novas mecânicas de Drive Impact e Drive Parry do sistema de botões adicionais, porque o seu oponente vai usar esses atalhos. Eles já vêm configurados pelo próprio sistema do jogo, e se você decidir ir contra a maré, você vai se complicar bastante. É um jogo que tornou ainda mais complexo e profundo o tanto de coisas que você tem que fazer ou que você pode fazer dentro das possibilidades do combate de Street Fighter, e que ainda assim consegue se manter em equilíbrio com o cadenciamento altíssimo do título de sua franquia. Embora todo o estilo gráfico e da direção de arte de Street Fighter 6 seja impecável, eu ainda prefiro o acabamento que o Third Strike teve, até mesmo pela experiência que eu comentei anteriormente da trilha sonora, porque, enfim, eu acho ela muito mais fantástica. Street Fighter sempre teve uma trilha sonora potencialmente avassaladora em relação a diversas franquias de renome que temos no mercado, e o Street Fighter 6, infelizmente, fica devendo nesse quesito, além de alguns outros problemas como personagens desbalanceados em posições altíssimas no meta do jogo. Todo jogo tem seus problemas e por mais genial que seja, Street Fighter 6 ainda se mantém consolidado com a criatividade e a percepção aguçada andando lado a lado com ele. Se um dia Street Fighter 2 revolucionou o mercado de jogos de luta para sempre, Street Fighter 6 tenta fazer isso de novo e em alguns aspectos ele se sai maravilhosamente bem. E é até impressionante que uma franquia de renome comece a utilizar um sistema de batalha diversificado com controles modernos, enquanto outras franquias simplesmente abandonaram essa opção, pois era complexo demais criar 2 sistemas de batalha diferentes. E eu estou falando tanto do BlazBlue quanto do Guilty Gear, ambos da Arc System Works, que ao invés de se manterem assim, infelizmente só transformaram seus combates em outra coisa mesmo, uma coisa muito mais simples. No caso do Guilty Gear Strive,
algo muito interessante, muito maneiro, muito legal. No caso do BlazBlue Cross Tag Battle, infelizmente, algo muito ruim. Eu detesto esse jogo. O jogo do gatinho era com certeza uma das minhas maiores vontades de experimentar as narrativas para apenas um jogador que as novas gerações de videogame estavam nos propondo. Algo mais cinematográfico, algo de uma história muito mais imersiva. Existem experiências interessantes e diferenciadas assim em todas as gerações de videogame que você puder imaginar, mas sempre com algo diferente. Stray une a ideia diferente com o que tem se tornado o novo normal na indústria. E é um resultado no mínimo interessante, você deveria conferir. Em Stray você acompanha a história de um gatinho que caiu da superfície de seu mundo e foi parar nas favelas, que é literalmente como o jogo denomina o local distópico e completamente sujo, onde só habitam robôs e os resquícios da história daquele lugar. Stray trata-se de um jogo impressionantemente bonito, lindo demais, onde o realismo dos seus gráficos colabora com a sua narrativa e a contemplação daquele universo sujo e abandonado que é a periferia e os seus costumes. Inclusive, cada aspecto daquele lugar foi baseado nas favelas da cidade de Kowloon, na China, não somente porque seria o melhor cenário para a locomoção de um gato, mas também porque passa facilmente a ideia de povos abandonados em lugares apertados e de difícil acesso. Como a história de Stray é um mistério que você vai desvendando conforme joga, eu não posso dar nenhum detalhe aqui, obviamente, senão vai acabar estragando a experiência de quem não jogou. Mas espere por um jogo que sempre vai estar te dando algo novo. Seja na narrativa através dos coletáveis, seja no diálogo que você vai observar nos robôs, ou até mesmo na sua jogabilidade, por incrível que pareça. É um jogo mais cinematográfico do que tudo, e que não possui a finalização completa da história daquele mundo, sendo somente a finalização de um arco e do objetivo do jogo principal, o que pra mim já tá perfeito, já tá bom, já que deixa uma mensagem final de que vivemos e passamos por ciclos impossíveis de fugir, e esses ciclos inevitavelmente serão deixados para trás. A vida continua, e as coisas das pessoas ficam. A história de Stray é cativante e a ideia de controlar um gato para falar sobre abandono periférico e inteligência artificial é muito interessante, é muito boa, porque você vê tudo sob a perspectiva de um animal indefeso, você sente essa impotência e de quebra ainda acompanha algumas discussões sociais relacionáveis sobre como o ser humano trata a si mesmo, aos animais e as tecnologias que ele mesmo desenvolveu. Isso tudo unido ao visual impecável de gráficos realistas, que pela direção de arte se assemelham muito mais a uma tela de pintura do que apenas a gráficos puros. Faz com que Stray seja altamente recomendável e provavelmente se torne um dos jogos que dificilmente envelhecerão mal no seu visual. Quanto à sua narrativa, é muito óbvio que vai envelhecer bem. Na tentativa de experimentar uma campanha de corrida frenética como foi em Ridge Racer, eu fui atrás de Inertial Drift, até porque esse jogo chegou a ser dado pelo falecido Games with Gold, e eu resolvi testar. Logo de cara foi muito interessante estar diante de controles tão diferentes para um jogo de corrida, utilizando dos dois analógicos para fazer a jogabilidade funcionar. Uma decisão que pode parecer bastante arriscada inicialmente, mas que casa muito bem com a atmosfera e toda a sensação que um jogo de corrida arcade pode nos causar. Foram 2 horas seguidas correndo pelas pistas das fases de Inertial Drift, que apesar de ser um jogo com seus desafios, também lhe permite jogar da forma mais casual possível, se assim você preferir. E foi como eu escolhi jogar, porque a música eletrônica do jogo é carismática e aconchegante demais, a ponto de fazer com que você se preocupe mais com aquela sensação de felicidade por estar prestigiando esse momento confortável, enquanto deleita do visual cartunesco e bem característico do jogo. Inicialmente eu queria algo parecido com Ridge Racer, mas eu entendi com 10 minutos de jogo que esse definitivamente não seria algo um pouco parecido e que ele nem mesmo tinha que ser. Talvez nenhum jogo de corrida consiga se parecer com Ridge Racer. E zerar Inertial Drift da forma mais casual possível, com certeza foi uma experiência aconchegante. Era tudo que eu precisava e rapaz, eu nem sabia disso. Vale a pena, é bem legal esse jogo. Sinceramente, eu nem me lembro de coisas tão específicas sobre esse jogo, sabe? Era um jogo maluco de pixel art que você tinha um taco de beisebol, ou uma luva de boxe, ou um monte de outras coisas para tacar porrada numa bola de futebol e tentar fazer gol contra o time adversário. E acredite se quiser, tinha um modo campanha. É por isso que esse jogo tá aqui, é por isso que eu zerei. Na verdade, esse é só um dos modos do jogo, porque ele tinha alguns outros minigames acoplados a esse que eu não me lembro com exatidão como que eram cada um deles. Eu tô gravando isso aqui há muito tempo depois, então eu zerei isso em torno de 40 minutos, sei lá, foi divertido, eu não voltaria nunca mais pra jogar isso aqui.
Mas foi legal. Foi legal. Um jogo de plataforma muito bonitinho e nada marcante. Que eu só joguei porque deram lá no Games with Gold também, quando a saudosa ainda existia. A saudosa Live Gold, né? De certa forma, eu devo dizer que foi interessante. Foi interessante. Ele instigava muito mais pelo visual e pela história que ele tinha para contar do que pelos seus desafios de plataforma. No entanto, a jogabilidade atrelada aos visuais do jogo me prendeu do início ao fim, numa sensação meio mista de que eu já não estava mais me importando com aquilo, mas ele parecia ser um inibidor de ansiedade. Então eu continuava jogando. E foi isso. Eu não sei se eu recomendo Roa, não sei se eu realmente gostei, nem sei mais qual era a história por trás do jogo, mas definitivamente foi um pouquinho agradável naquela época. Rápido, frenético e difícil. Esse é Steel Assault, uma experiência que se assemelha com Mega Man X, tanto pela duração como pela dificuldade, que é mais elevada do que alguns Mega Man X da vida, mas que com certeza nos traz de volta aquela sensação de ficar um pouco empacado numa aventura curta, que por conta disso vai durar muito mais tempo do que deveria. Steel Assault é um primor visual, um jogo independente que passa a significar muito para o jogador pelas mecânicas que ele apresenta, e à medida que o jogo vai avançando, fica ainda mais difícil dar adeus a uma experiência tão curta, porque vai ficando mais interessante, mais interessante, mais interessante. Quando você chega lá no final, você fica meio que, porra, isso aqui não foi completamente utilizado, podia ter tido mais. O que acabou sendo um contra do jogo para muita gente na internet. Mas, ainda assim, ele não me desanimou, eu curti, achei bacana. A ideia do jogo é focar em um fator replay que te leve a viver, mais uma vez, essa experiência de jogar uma plataforma de correr e atirar, com posicionamentos minuciosos para seus inimigos e um combate frenético que, na teoria, vai te fazer se importar com o jogo por muito mais tempo do que ele pode te oferecer em conteúdo novo, te fazendo querer zerar de novo e de novo e de novo, completando todos os desafios e otimizando o seu tempo de conclusão de cada run. O problema é que eu não me senti cativado a ficar rejogando Steel Assault várias vezes assim, e não sei se isso é pelo fato de que agora eu tenho a oportunidade de jogar uma porrada de jogos e eu não tenho tempo para perder rejogando outros jogos o tempo todo, ou se ele só não me prendeu mesmo, porque sua dificuldade é elevada, e eu não estou nem um pouco afim de ficar masterizando os meus conhecimentos quanto a esse jogo. De qualquer forma, apesar da campanha extremamente curta para focar no fator replay, Steel Assault ainda é um lindo jogo que passou vagarosamente pela minha experiência com o videogame 2023, e foi bem legal, enquanto durou. Keiji Inafune dá as caras como produtor executivo em uma nova franquia da Inti Creates, empresa que meteu a mão na massa junto com a Capcom quanto a Mega Man 9 e que posteriormente fez Mega Man 10 sozinha, deixando somente para a Capcom publicar. O primeiro Gunvolt, apesar da experiência primorosa dos trabalhadores da Inti Creates em Mega Man 9 e 10, não conta com a participação do mesmo time. Os diretores de Mega Man 9 e 10 são diferentes dos diretores de Mighty No. 9, que também são diferentes dos diretores de Gunvolt. Nesse primeiro jogo, a gente tem ideias super interessantes e próximas do frenesi que as outras duas franquias com o dedo do Inafune representam. Um bom plataforma com desafios na medida certa. Você tem um personagem com um design muito legal, poderes de eletricidade, ideias de combo implementadas num jogo de plataforma, mas algumas coisas genuinamente me incomodam nessa franquia. A começar que o personagem é grande demais para a tela em que ele está. Precisava de um pouquinho menos zoom. O posicionamento do personagem é muito próximo no meio da tela, além de que o seu sprite é um pouco grande demais, e a noção de espaço fica meio distorcida desse jeito. Eu não gosto do trabalho de câmera do jogo, mas também devo dizer que não é como se ele simplesmente atrapalhasse a experiência completamente. Ele atrapalha, mas não é completamente. O grande problema atrelado à câmera muito próximo e pouco intuitiva são os level designs, que quando não são simples demais, conseguem criar uma confusão visual absurda e posicionar inimigos ou obstáculos em lugares pouco visíveis. Essas pequenas coisas estressam em Gunvolt, mas ele parece ser um jogo projetado pensando no passado, na era em que os Mega Man clássicos foram criados e, sinceramente, até mesmo na era do Mega Man X. Talvez muito mais na era do Mega Man X. É impossível não comparar as franquias e não pensar que Gunvolt foi feito pensando no fator replay e na perfeição, através da sua memorização de onde está cada obstáculo, depois de se ferrar muito para conseguir vencê-los, até porque este jogo tem o sistema de combo que eu citei anteriormente. O que faz com que o level design não seja exatamente ruim. Ele é propositalmente feito com diversos empecilhos invisíveis, entre muitas aspas, momentos em que você vai ter que decorar
porque o objetivo do jogo é ficar fazendo você repetir e repetir e repetir a campanha até masterizar isso aí. É um jogo legal, e quanto mais eu jogava, ele ficava muito mais legal, apesar desses problemas. Eu ia vendo muito mais qualidade nessas questões do que simplesmente o level design é ruim e eu não quero jogar. Eu não sei explicar o que eu tenho com esse estilo de jogo, mas o quesito problemático de level design e de posicionamento de câmera realmente vai se tornando cada vez mais instigante conforme você progride, e pouco a pouco aquela frustração se torna diversão. Eu não sei se isso faz sentido, mas eu recomendo que você mesmo vá dar uma olhada nesse jogo, se você quiser entender um pouco mais disso. Experimente e jogue, porque Gunvolt é bastante interessante. Aqui, Gunvolt melhorou bastante. A adição de Copen como segundo personagem torna a ideia de transformar esse jogo num fator replay com mais de 30 horas para cada jogador em algo ainda mais intuitivo e interessante, visto que Copen tem uma jogabilidade absurdamente diferente de Gunvolt. Enquanto Gunvolt consegue vantagem no combate no aumento dos combos por estar longe, Copen se vê na obrigação de ser o zero da sua franquia, insistindo num combate mais próximo dos inimigos, com muito mais chances de dar errado, mas ainda sendo muito mais shooter do que melee e muito mais recompensador também. Realmente é impressionante e caprichado. Fantástico. Os problemas de level design persistem, mas a vontade de progredir e se tornar um vencedor contra esse jogo também persiste, e também vai melhorando sua tolerância com level design conforme o jogo vai passando. Ao menos o posicionamento de câmera do Azure Striker Gunvolt 2 é um primor de melhoria que merece ser citado. O jogo está bem mais desafiador do que o primeiro, dessa vez muito mais por mérito dos desafios que os inimigos e os bosses apresentam do que pelos problemas com design de fases e câmera. E isso é ótimo. Esse é o jogo definitivo de Gunvolt pra mim, é o que mais vale a pena de longe, é o que eu recomendaria pra todo mundo. Consegue te divertir e te instigar cada vez mais a superar os obstáculos e consegue te instigar também a ficar fazendo mais combos. Tudo está bem arranjado, as cores são bonitas, a direção de arte é impecável, os sprites estão melhores e eu realmente adorei o que eu joguei aqui. Fora que a sinergia das propostas apresentadas para essa franquia no primeiro jogo funciona muito mais nesse. Eu fiz a campanha do Gunvolt, embora eu tenha jogado um pouco com o Copen depois, e vou ser sincero que tenho vontade de zerar com o Copen também. Vou fazer isso em algum momento. Pra mim, que sou extremamente fã de jogos de plataforma, e principalmente com esse sistema de correr e atirar, pra mim que sou muito fã de Mega Man, de tudo que o Keiji Inafune fez com essa franquia, eu adorei conhecer a série Gunvolt. E apesar dos seus problemas, assim como apesar dos problemas que Mega Man tem nos seus inúmeros jogos, é muito bem-vindo. Vale a pena. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui. E recapitulando coisas do início, se você quiser entrar no nosso grupo do Apoia-se, o link está aí na descrição para poder fazer parte do apoio desse canal, ou no nosso grupo do Discord, também está aí na descrição o link, ok? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.